Antes de a história começar, por favor, deixem o vosso like e comentem de que cidade estão preparados para ouvir até ao fim. Vamos começar. O meu nome é Inês Silva. Se alguém me perguntasse quando ocorreu o pior momento da minha vida, a resposta seria imediata. Aquela noite. A noite em que o céu sobre a cidade do Porto parecia chorar, desatando uma tempestade violenta que açoitava com fúria o telhado da luxuosa moradia na Foz do Douro, a casa que durante tanto tempo considerei o meu pequeno palácio. Pedro, suplico-te, deixa pelo menos a menina abrigar-se. Esta noite está uma tempestade terrível lá fora, ela vai ficar doente. Implorei com a voz a tremer. Abracei com força o corpo frágil da minha filha Rita, de 5 anos. As lágrimas nas minhas bochechas já não se distinguiam das gotas de chuva que me encharcavam o rosto. Pedro Costa, o homem a quem chamei marido durante 6 anos, estava simplesmente de braços cruzados na ombreira da porta. O seu olhar era absolutamente gélido, sem o menor vestígio do amor ou da compaixão que outrora demonstrara. Ao seu lado, uma jovem com roupas justas e um batom vermelho vivo agarrava-se possessivamente ao seu braço. Chamava-se Sofia. Aquele homem estava disposto a destruir a nossa pequena família por ela. Esta já não é a tua casa, Inês. Assinaste o documento de renúncia de bens hoje ao meio-dia. Legalmente, não tens direito a um único centímetro quadrado deste terreno, declarou o Pedro. A sua voz abafou os trovões que rasgavam o céu noturno. Armaste-me uma armadilha, Pedro. Disseste que era uma garantia temporária para salvar a tua empresa da falência. Enganaste-me, gritei histericamente. O desespero já me devorava a razão. Sofia sibilou com cinismo. Olhou-me de cima a baixo, como se eu fosse um pedaço de lixo repugnante. É por isso, querida Inês, que as mulheres não devem ser ingênuas e deixar-se enganar tão facilmente. Agora afasta-te, porque a umidade do ar da noite está a arruinar o meu penteado. Pedro, diz-lhe para se ir embora. Dá-me nojo olhar para ela. Ignorei aquela destruidora de lares. O meu olhar viajou para o interior da casa intensamente iluminada, à procura da única pessoa que sempre fora a minha protetora. Dona Catarina, minha sogra. Ajude a Inês. Por favor, ajude a sua neta, gritei, chamando pela mãe do meu marido. Catarina era a única razão pela qual eu suportava a vida naquela casa, desde que o meu sogro, o Sr. Francisco, falecera de ataque cardíaco há 1 ano. Ela fora sempre amável comigo. Ela conhecia o comportamento do filho, que ultimamente voltava de madrugada a cheirar ao perfume de outra pessoa. Eu tinha a certeza de que a minha sogra me defenderia. Tinha a certeza de que não permitiria que a sua adorada neta Rita fosse atirada para a rua no meio de uma tempestade daquelas. Da sala ouvi o arrastar de chinelos. O meu coração bateu com esperança. A figura de Catarina apareceu finalmente atrás do Pedro. O seu rosto, que começava a ganhar rugas, parecia tenso. No entanto, a minha esperança desfez-se em pedaços quando vi o que ela trazia consigo. Catarina arrastava uma velha e desbotada mala de lona. Uma mala que passara anos esquecida na cave a ganhar pó, e ela puxava-a com dificuldade. O seu rosto endureceu e o maxilar cerrou-se. Parou mesmo à porta, a olhar para mim com olhos que eu não conseguia decifrar. Sogra, murmurei, esperando que ela me estendesse a mão e me deixasse entrar. Sem aviso, Catarina levantou a velha mala e atirou-a violentamente contra mim. A bagagem aterrou com um estrondo surdo nos azulejos escorregadios do alpendre, deslizando até bater nas minhas pernas, causando-me dor. Pega na tua mala velha e põe-te daqui para fora, sai da casa do meu filho, gritou Catarina. A sua voz era áspera, ensurdecedora. Os seus olhos brilhavam com um ódio que eu nunca vira antes. Fiquei petrificada, com a boca aberta, mas a voz ficou-me presa na garganta. Sogra, a senhora também me expulsa? Qual é a culpa da Inês? Perguntei a tremer violentamente. A dor da traição do Pedro não era nada comparada com aquela facada nas costas da sogra que eu considerava como uma mãe. A tua culpa é seres inútil. Só sabes viver à custa do meu filho. O falecido Francisco era o único que te mimava demasiado. Agora que ele já não está cá, para que vou manter um parasita aqui? Põe-te na rua rapidamente com todas as tuas tralhas e nunca mais te mostres nesta casa, rosnou Catarina sem piedade. Rita começou a chorar histericamente ao ouvir os gritos da avó. A avó está zangada. Avó,
Não te zangues com a mãe. Tenho medo, chorava a minha pequena, escondendo o rosto na minha barriga. Tira daqui essa criança a chorar, Inês. Até me doem os ouvidos de a ouvir, acrescentou Catarina. Desta vez virou o rosto, recusando-se a olhar para a expressão aterrorizada da neta a chorar. Pedro sorriu satisfeito ao ver que a mãe estava do seu lado. Abraçou calmamente a cintura da Sofia. Ouviste? Não é verdade? Até a minha mãe já está farta de ti. Desaparece imediatamente, ou chamo a segurança do condomínio para te expulsar à força. A porta principal de Carvalho bateu com estrondo. Do interior, ouvi o clique do mecanismo da fechadura. A gargalhada de Sofia soou fraca antes de ser engolida pelo barulho da chuva. Os meus joelhos cederam imediatamente. Caí sobre o chão frio e molhado do alpendre. O meu corpo tremia sem controlo. O meu nome é Inês Silva, e naquela noite perdi verdadeiramente tudo. O meu marido, a minha casa e a família que eu tanto amava. Tudo me foi tirado da forma mais cruel, sem aviso, sem piedade. A chuva caía furiosamente. O vento noturno penetrava-me até aos ossos. Baixei a cabeça, a olhar para a Rita, que tremia de frio nos meus braços. As nossas roupas já estavam encharcadas pelas rajadas da tempestade. Mãe, tenho frio, gemeu a minha menina. Os seus lábios começavam a empalidecer. Ao ouvir o lamento da Rita, uma chama acendeu-se de repente no meu peito. A minha tristeza transformou-se no instinto protetor de uma mãe. Eu não podia ir abaixo agora. Não podia mostrar fraqueza diante da minha filha. Se eu desistisse e morresse de frio naquele alpendre, o que seria dela? Shh, querida, não chores. A mãe está aqui. Vamos embora. Está bem. Vamos procurar um lugar quentinho. Sussurrei, a beijar a testa da Rita vezes sem conta. Obriguei-me a levantar. As minhas pernas ainda doíam do impacto da mala. Limpei bruscamente as lágrimas misturadas com a chuva do meu rosto. Olhei para a velha e amolgada bagagem a meus pés. Estava arruinada. O fecho de correr estava até um pouco enferrujado. Diante dos meus olhos, lembrei-me de como Catarina enfiara algumas das minhas roupas às cegas, com uma mão a tremer, enquanto com a outra eu segurava a Rita. Inclinei-me para agarrar a pega, fiquei surpreendida. O meu braço ficou tenso. A mala estava muito pesada. Para uma velha mala de lona com apenas algumas peças de roupa, o seu peso não fazia sentido. Tive de usar as duas mãos e soltar a Rita por um momento para a mover e poder arrastar as suas rodinhas. As rodas rangiam ruidosamente no empedrado. Anda, querida. Agarra a minha mão com força, disse a Rita. Caminhamos através das cortinas de chuva, deixando para trás a propriedade que guardava milhares de doces memórias, e que agora se tornara num veneno mortal. Não olhei para trás, prometi a mim mesma que as lágrimas que caíram naquela noite seriam as últimas que derramaria por aquela família de traidores. Cada passo era uma tortura. Aquela velha mala, por alguma razão, pesava como se estivesse cheia de tijolos. As suas pequenas rodas atolavam-se nas poças de asfalto. Eu não tinha um único cêntimo em dinheiro vivo. Os meus cartões bancários tinham sido bloqueados pelo Pedro nessa mesma tarde. Uma das suas táticas traiçoeiras, depois de me forçar a assinar a renúncia no notário. O meu telemóvel estava sem bateria. À luz pálida dos candeeiros de rua e sob a tempestade, caminhei sem rumo. De vez em quando, via as cortinas dos vizinhos a moverem-se ligeiramente. Certamente viam-me acociar a chuva, mas ninguém se atreveu a sair para ajudar. O Pedro era um homem bastante temido naquele luxuoso condomínio devido às suas ligações no setor da construção. Ninguém queria meter-se com ele para defender a mulher exilada. Para onde vamos, mãe? Perguntou a Rita com uma voz rouca. Os seus pés começavam a arrastar-se de exaustão. Vamos para a casa da tia Marta. Lá poderás tomar um banho quente, dormir numa cama macia e comer uma sopa quentinha. Consolei-a, embora eu própria não tivesse a certeza se a Marta estaria no seu apartamento arrendado naquela noite. A Marta era a minha melhor amiga desde o secundário. Trabalhava como assistente administrativa numa fábrica na zona industrial da Maia e vivia num apartamento modesto na Senhora da Hora. Só ela era o meu refúgio. A minha família morrera há muito tempo e não tinha mais parentes no distrito. Uma viagem que de carro demoraria menos de 10 minutos, a pé parecia levar horas. Tivemos de caminhar vários quilômetros através da tempestade. A temperatura corporal da Rita começou a subir.
Tinha febre. Cerrei os dentes e acelerei o passo, a arrastar aquela maldita mala velha que parecia pesar cada vez mais, usando os restos da minha energia. Aguenta, querida. Estamos quase a chegar. Sussurrava incessantemente, como se recitasse um feitiço para me dar forças. Após quase 2 horas de caminhada pela noite fria e cruel, a abrigar-nos de vez em quando, sob as palas das paragens de autocarro, para não morrermos de hipotermia, chegamos finalmente a uma rua estreita. No fim da rua, encontrava-se o prédio de tijolo vermelho onde a minha amiga vivia. Arrastei os pés até ao portão, pressionei o intercomunicador e, em seguida, bati com pânico na porta do apartamento número 3. Marta, Marta, sou eu, a Inês. Abre, por favor, gritei enquanto batia na madeira. As minhas mãos estavam dormentes com o frio. Momentos depois, ouvi a chave a rodar por dentro. A porta abriu-se, revelando o rosto da Marta de pijama. O seu rosto sonolento transformou-se instantaneamente numa expressão de pânico e espanto ao ver o nosso estado lastimável, encharcadas e a tremer sem controlo na soleira. Nossa Senhora, Inês, Rita, o que vos aconteceu para estarem assim à chuva? Oh, meu Deus, a menina está a arder em febre, exclamou a Marta sem fazer mais perguntas. Tirou-me a Rita dos braços e levou-a para a sala de estar quente. Segui-as com um esforço enorme, a arrastar a maldita mala até cruzar a soleira. Assim que a bagagem esteve a salvo no interior, toda a minha energia evaporou-se instantaneamente. Deixei-me cair, sentando-me no chão frio do corredor. Encostei-me à parede fria, a tentar normalizar a respiração ofegante e o peito dorido. Inês, o que aconteceu? Onde está o Pedro? Por que não tens o carro e andas a pé de madrugada com uma mala? A Marta bombardeava-me com perguntas enquanto tirava rapidamente toalhas grossas e roupas limpas do armário para a criança. Engoli em seco, a tentar desfazer o nó amargo na garganta. Deixaram-me, Marta. O Pedro deixou-me esta noite. Armou-me uma cilada, ficou com a casa e meteu lá a amante. E a minha sogra Catarina atirou-me esta mala à cara e mandou-me sair com o lixo. A Marta parou de se mexer. Os seus olhos arregalaram-se de incredulidade. A Catarina, a mãe do Pedro, mas ela sempre te defendeu. Durante todo este tempo, foste a nora preferida dela. Como é possível que seja tão má? Eu também não sei. Já não percebo nada. Não me resta ninguém. A minha voz quebrou-se. O meu muro de defesa acabou por ruir. Diante da minha amiga, voltei a chorar copiosamente. O choro reprimido de todo o caminho à chuva explodiu de forma incontrolável. A Marta aproximou-se rapidamente e abraçou-me com força. Shh, já passou. Estás segura aqui. Tu e a Rita estão seguras comigo. Não chores mais. Aquele canalha não merece as tuas lágrimas. A noite passou lentamente. Depois de a Marta me ajudar a garantir que a Rita estava seca, deu-lhe um antipirético e deitou-a profundamente num pequeno sofá-cama na sala de estar. Sentei-me pensativa num canto. O apartamento arrendado da Marta era muito pequeno, mas aquele lugar transmitia-me 1000 vezes mais calor do que a luxuosa mansão de onde acabara de ser expulsa. A Marta preparou-me um chá de camomila bem quente e foi tomar um duche rápido, pois o seu pijama tinha ficado encharcado quando me abraçou. Assenti suavemente com a cabeça a beber o chá. O meu olhar fixou-se na desbotada mala de lona, que jazia imóvel perto da entrada. A velha caixa enferrujada que Catarina me tinha dado, a testemunha muda do meu doloroso exílio. Algo me incomodava, algo estranho rondava minha cabeça o tempo todo. Quando a arrastei da moradia até este apartamento, a mala pesava horrivelmente, e, no entanto, a Catarina tinha apenas enfiado diante dos meus olhos algumas camisas de noite e t-shirts ao acaso. Não havia objetos de valor lá dentro, nem sapatos, e muito menos algo sólido e pesado. A curiosidade lentamente venceu o meu cansaço e a tristeza. Pousei a chávena no chão e arrastei-me até a mala. A minha mão, que ainda tremia ligeiramente, agarrou a ponta do fecho de correr enferrujado. Eu precisava de saber o que aquela bagagem realmente continha. Precisava de ter a certeza se algo não batia certo, ou se era apenas a minha imaginação devido à exaustão. Por que razão a Catarina, que outrora fora doce e carinhosa, se transformou de repente num monstro implacável, obrigando-me a levar precisamente aquela mala? Sustendo a respiração, puxei o fecho, abrindo a mala de par em par,
preparando-me para qualquer surpresa lá dentro. O fecho rangeu de forma áspera. Na pálida luz da lâmpada do corredor da Marta, reinou o silêncio. A minha testa franziu-se. Lá dentro havia apenas algumas peças de roupa. Havia um roupão gasto que eu usava com frequência, uma camisola de malha cor de vinho, 2 t-shirts básicas e umas calças de tecido. Tudo atirado sem qualquer cuidado. Exatamente o que eu tinha visto quando Catarina a empacotou. Não havia objetos duros, livros, sapatos, nem nada de metal. Tirei as roupas uma a uma e dobrei-as no chão. A mala estava agora completamente vazia. Contudo, ao tentar levantar a mala vazia com uma mão, os músculos do meu braço ficaram tensos. O peso continuava irreal. Aquela mala vazia pesava mais de 10 quilos. A minha curiosidade e confusão atingiram o pico. Olhei para a pilha de roupa no chão. Os meus olhos fixaram-se na camisola cor de vinho. A minha memória consumiu de repente aquela peça de vestuário. Era exatamente a mesma camisola que eu usava há 3 dias, no dia em que cavei a minha própria sepultura com as minhas próprias mãos. Ao ver aquela camisola de lã cor de vinho, o meu peito apertou-se de novo. A recordação de como a ilusão da minha família perfeita se desfez tocou como um disco riscado na minha cabeça. Toda esta queda não aconteceu de um dia para o outro. Se eu tivesse sido mais atenta, teria notado os sinais há 1 ano, logo depois de o meu sogro, o Sr. Francisco, ter falecido de ataque cardíaco. Antes disso, nós éramos a definição de uma família harmoniosa. Francisco adorava-me. Dizia sempre que eu era a nora que trazia bênçãos. Quando adoeceu gravemente, fui eu que o alimentei todos os dias. Dei-lhe banho e lembrei-lhe dos medicamentos, porque o Pedro estava sempre ocupado com os assuntos da empresa. E Catarina queixava-se frequentemente de dores nas costas quando tinha de cuidar do marido o dia todo. Como prova da sua gratidão e amor, antes de morrer, o Sr. Francisco insistiu que o meu nome fosse incluído no registro predial como proprietária de 50% da luxuosa moradia onde vivíamos. É só por precaução, filha, para teres um teto sobre a cabeça se alguma coisa acontecer algum dia. Disse-me o meu sogro na altura, o que eu considerei apenas como a preocupação exagerada de um homem idoso. Mas após a morte do sogro, tudo mudou gradualmente. Pedro assumiu o controle total da empresa familiar, a Costa Construções Lda., dedicada ao fornecimento de materiais de construção. No início, parecia um marido que trabalhava arduamente pela sua família, mas, com o passar dos meses, começou a chegar tarde à casa. Frequentemente, as suas roupas cheiravam de maneira diferente. Por vezes, exalavam um perfume de mulher muito doce e penetrante, muito diferente do meu. Quando lhe perguntava, a resposta era sempre a mesma. Trabalho como um mouro por ti e pela Rita. A empresa está em crise. Muitos clientes atrasam os pagamentos. Tu és a minha mulher. Limita-te a ficar em casa e não faças tantas perguntas. Eu cedia sempre, compreendia a pressão dele. Até concordei em reduzir as minhas despesas mensais para metade, de forma a ajudar a conter os gastos da família. A Catarina também me acalmava sempre. Paciência, Inês. Os homens ficam assim quando os negócios correm mal. Reza pelo teu marido, dizia minha sogra na altura. Palavras que me fizeram continuar a viver na cegueira. O auge da minha cegueira ocorreu há 3 dias. Nessa tarde, eu estava no porto. Tinha vestida esta camisola cor de vinho, enquanto acompanhava a Rita a colorir na sala de estar. De repente, o Pedro chegou a casa muito mais cedo do que o costume. Não estava sozinho. Atrás dele seguia um homem de óculos, num fato impecável e com um sorriso que me pareceu demasiado forçado. Era o Dr. Vitor, o advogado da empresa do Pedro. Desde o início, o Vitor nunca me agradou. O seu olhar era sempre astuto e aconselhava frequentemente o Pedro com táticas de negócio que me pareciam pouco éticas. Inês, prepara um café para o Vitor e traz-me a pasta verde do meu escritório. Por favor, ordenou o Pedro, desapertando a gravata com um rosto que fingia extrema exaustão e pena. Obedeci às suas ordens. Depois de colocar as 2 chávenas de café na mesa da sala, ia voltar para a cozinha, mas o Pedro agarrou-me pela mão. Senta-te um momento, Inês. Tenho de falar contigo. É muito urgente e importante, disse com um tom grave. Sentei-me ao seu lado. O Vitor abriu a pasta verde,
retirou um maço de documentos cheios de selos e carimbos notariais e empurrou-os na minha direção. — O que é isto, Pedro? Perguntei confusa. O Pedro esfregou o rosto com aspereza, fingindo ser o homem mais desesperado do mundo. — A empresa está na ruína, Inês. Os fornecedores exigem o pagamento ainda esta semana. Se não pagarmos centenas de milhares de euros nos próximos 3 dias, o banco vai penhorar as nossas propriedades e dezenas de empregados vão perder o emprego. Eu posso ir para a prisão. O meu coração quase parou ao ouvir aquilo. Meu Deus, Pedro, como é que as coisas ficaram tão graves? Não disseste no mês passado que nos tinham pago pelo projeto em Braga? Esse dinheiro fugiu com o empreiteiro. Deixa lá, tu não percebes nada de negócios. Gritou de repente, fazendo-me dar um salto. Mas, um segundo depois, a sua voz suavizou-se e apertou a minha mão com força. Desculpa, Inês. Estou muito estressado. Não quero ir para a prisão. Quero que a Rita tenha um pai. Ao ver o meu marido à beira das lágrimas, o meu instinto maternal e a empatia de esposa assumiram imediatamente o controlo. Então, o que fazemos, Pedro? Em que te posso ajudar? O Vítor pigarreou e apontou para os documentos à minha frente com a ponta da sua caneta de marca. Veja, dona Inês, o único grande ativo líquido que pode agora salvar a empresa é esta moradia. Mas como metade das escrituras está em seu nome, o banco precisa da sua assinatura para processar a garantia. É apenas uma transferência temporária de direitos como caução. Assim que recebermos o pagamento do projeto no mês que vem, a casa voltará a estar segura. Olhei para a pilha de papéis com dúvidas. As letras eram demasiado pequenas e cheias de jargão jurídico que eu não compreendia. Mas, Pedro, esta é a casa que o teu pai nos deixou. Se não conseguirmos pagar, onde vamos viver nós e a tua mãe? Será que não confias em mim, Inês? O tom do Pedro subiu de novo, largou a minha mão e olhou-me com uma desilusão artificial. Eu sou o teu marido, o chefe da família. Mato-me a trabalhar dia e noite, sem dormir para vos sustentar. E agora que preciso de uma pequena ajuda tua para salvar o meu nome, tu duvidas de mim. Muito bem. Vou pedir dinheiro emprestado a agiotas. Deixa que esses bandidos venham amanhã ameaçar a vida da nossa filha. Eu não queria dizer isso, Pedro. Entrei em pânico. A minha mente escureceu. A ameaça dos agiotas e a segurança da Rita fizeram-me perder a clareza de pensamento. Então assine, por favor. Dona Inês, não temos muito tempo. O cartório notarial está quase a fechar. Insistiu o Vítor com um tom suave, mas pressionante. Nesse momento, olhei para a Catarina, esperando que ela pudesse mediar. No entanto, por estranha coincidência, nessa tarde, a Catarina tinha ido à missa na Igreja das Antas e ainda não tinha voltado. Eu estava completamente sozinha perante a intimidação psicológica daqueles 2 homens. Com as mãos a tremer, sob o olhar penetrante do meu marido e o sorriso traiçoeiro do seu advogado, peguei na caneta. Sem ler as letras pequenas das cláusulas na 3ª e 4ª páginas, deixei a minha assinatura nos documentos. Perfeito. Obrigado pela sua colaboração, dona Inês, disse o Vítor rapidamente, a organizar os documentos e a guardá-los de volta na pasta verde, como se temesse que eu mudasse de ideias e lhe-os arrancasse das mãos. O Pedro sorriu e deu-me uma palmadinha no ombro. Obrigado, Inês. És uma boa esposa. Naquele momento, senti alívio, porque acreditava ter salvado o meu marido. Eu não sabia que a frase boa esposa saindo da sua boca era uma zombaria. Não fazia a menor ideia de que o que eu assinara não fora uma garantia bancária temporária, mas sim uma renúncia unilateral à comunhão de bens adquiridos e à cessão da minha parte da propriedade. Acabara de ceder todos os meus direitos de propriedade da casa ao Pedro incondicionalmente, e baseando-se nesse documento, hoje, 3 dias após essa assinatura, ele expulsara-me facilmente para a rua, de forma totalmente legal. Ele não estava arruinado. A sua empresa funcionava perfeitamente. Ele só precisava de uma forma de se livrar de mim, sem partilhar os bens comuns, para poder trazer a Sofia, a sua amante, para a casa que o senhor Francisco nos deixara. Um estrondo ensurdecedor de trovão lá fora arrancou-me dos meus pensamentos, trazendo-me de volta à realidade do quarto exíguo e frio daquele apartamento. Apertei com força a camisola cor de vinho nas minhas mãos. Idiota, idiota, idiota. Insultei-me mentalmente.
A minha ingenuidade e fé cega no meu marido sacrificaram o futuro da minha própria filha. Fui demasiado ingênua ao pensar que o casamento era um porto seguro contra o mal. A Marta continuava na casa de banho. Ouvia-se silenciosamente o som da água. A Rita dormia profundamente, a respirar de forma regular, um efeito do antipirético que começara a atuar. Voltei a olhar para a mala de lona à minha frente. A minha tristeza pela estupidez passada cedia gradualmente lugar à estranheza física que eu tinha diante dos olhos. A mala estava vazia, mas pesava mais de 10 quilos. Arrastei-me mais para perto, levantei a mala e virei-a de pernas para o ar. Toquei na parte exterior do fundo, feita de lona grossa, coberta com plástico duro na zona das rodas. Não notei nada de estranho. Depois, meti a mão lá dentro, a pressionar o fundo, que estava forrado com um tecido xadrez fino e desbotado. Ao pressionar esse tecido, senti algo duro e maciço por baixo. Não era apenas a estrutura de metal. Tinha uma forma plana e alongada de ponta a ponta. O meu coração começou a bater mais depressa. Aproximei o rosto do fundo da mala. Com a máxima cautela, alisei as costuras no tecido xadrez. Num dos cantos escondidos, perto das dobradiças das rodas, descobri algo. A costura naquele canto parecia diferente da costura de fábrica no resto da mala. A linha era mais nova, a cor ligeiramente mais clara e claramente fora feita à mão, não à máquina. Alguém tinha descosido o fundo daquela mala e voltado a coser ló. E lembrando-me de como a Catarina me forçou a levar precisamente aquele traste velho, só havia uma possibilidade. Tinha sido ela a fazê-lo. Mas por quê? O que é que ela estava a esconder ali? Sustendo a respiração, peguei numa pequena tesoura de costura do toucador da Marta. As minhas mãos voltaram a tremer quando a ponta da tesoura tocou na linha daquela costura manual. Deslizei a lâmina e cortei delicadamente. Zás! A linha cedeu. Alarguei a abertura, a puxar o tecido xadrez até o abrir como se fosse um alçapão secreto. Quando os meus olhos assimilaram o que estava ali escondido por baixo, o meu mundo parou completamente. O ar à minha volta parecia desaparecer. Tapei a boca com as duas mãos para abafar o grito de choque que quase saiu da minha garganta. Sob o tecido rasgado, encontrava-se uma espessa pasta de plástico castanho. A pasta estava selada hermeticamente com fita adesiva preta, firmemente colada à estrutura metálica da mala. As minhas mãos tremiam violentamente enquanto eu tentava arrancar a fita. A minha respiração acelerou. Após muitos esforços a puxar a cola forte, consegui retirar a pasta. Não admira que a mala pesasse tanto. Aquela pasta de plástico continha um maço de documentos muito espesso e compacto. Sentei-me de pernas cruzadas no chão, a colocar a pasta sobre os joelhos como se fosse o objeto mais frágil do mundo. Com o que restava das minhas forças, usei a tesoura para rasgar a ponta selada do plástico. A primeira coisa que deslizou para fora foram vários cadernos com selos notariais do Ministério da Justiça, escrituras de propriedade da Conservatória do Registro Predial. Os meus olhos arregalaram-se ao ler o nome que figurava nelas. Eram 3 escrituras de espaços comerciais no centro do porto, na rua de Santa Catarina, e 2 escrituras de lotes industriais, todas em meu nome, Inês Silva. Quando é que eu me tornei proprietária de tudo isto? Eu nunca as comprara, e o Pedro nunca me mencionara aquelas propriedades. O meu coração batia a 1000 a hora. Com cuidado, coloquei as escrituras de lado e retirei o segundo objeto, uma caderneta de um grande banco português. A sua capa era de uma categoria platina exclusiva. Lentamente, abri a primeira página da caderneta. Os meus olhos fixaram-se na fila de números impressos na coluna do saldo final. Pisquei várias vezes, a esfregar os olhos, certificando-me de que não estava a alucinar por causa da febre ou do cansaço, mas o número continuava lá, claramente impresso a tinta preta. 2 milhões de euros. 2 milhões de euros em meu nome. As minhas mãos enfraqueceram, e a caderneta caiu-me no colo. A minha cabeça andava à roda, como se o pequeno quarto girasse à minha volta. De onde vinha tanto dinheiro? O Pedro era empresário, mas a sua liquidez financeira nunca tinha sido assim tão grande e muito menos guardada em meu nome, sem o meu conhecimento. Ao remexer no que restava na pasta, os meus dedos esbarraram numa folha de papel branca cuidadosamente dobrada. O papel parecia um pouco amarrotado em algumas partes, como se tivesse estado molhado e tivesse secado.
Na frente estava escrito o meu nome, a tinta preta. A caligrafia estava um pouco tremida, mas reconhecia de imediato. Era a letra da Catarina. Com o peito prestes a explodir, desdobrei o papel e comecei a ler, para a minha filha Inês. Se estás a ler esta carta, significa que já estás segura e longe desta casa. E isso significa que eu já fiz aquilo que odiarei até ao fim da minha vida: magoar-te e deitar-te para a rua. Inês, perdoa-me. Peço-te desculpa do fundo do coração. Quando choraste a implorar-me no alpendre, senti que a minha alma se partia em 1000 pedaços. Ver a Rita, a minha adorada neta, aterrorizada pela sua própria avó, é para mim o pior dos castigos. Eu queria abraçar-vos as duas, pontapear aquela víbora e esbofetear o Pedro até que ele recuperasse o juízo. Mas não o podia fazer, filhota. Na semana passada, ouvi por acaso a conversa do Pedro com a Sofia no escritório dele. Ouvi todos os seus planos sujos. O Pedro não está arruinado. Ele transferiu secretamente o dinheiro da sua empresa para as contas da mãe da Sofia. Planeou também a armadilha com os documentos de dívidas para te roubar a tua parte da casa. Queria livrar-se de ti sem te dar um único cêntimo do patrimônio comum. No início, queria enfurecer-me e confrontá-los ali mesmo, mas apercebi-me de que estou velha e fraca. Se me opusesse abertamente ao Pedro, certamente ele expulsar-me-ia a mim também. Ou pior, congelaria todos os acessos financeiros e acabaríamos as três literalmente na rua, sem qualquer preparação. Decidi então calar-me. Escolhi fingir que te odiava e apoiar as decisões dele. Era a única forma de o Pedro não suspeitar de nada, dando-me tempo para preparar o teu resgate. O dinheiro e as escrituras nesta mala são uma herança secreta do falecido Francisco. Antes de o teu sogro morrer, ele já tinha notado o mau comportamento do filho. O Francisco separou secretamente estes bens e abriu esta conta em teu nome. Disse-me: guarda isto, Catarina. Se algum dia o Pedro perder a cabeça e magoar a Inês, entrega-lhe isto. É o direito da Inês e da Rita. Eu mesma abri o fundo desta velha mala para esconder tudo. Sabia que nem o Pedro nem a Sofia se iam dar ao trabalho de verificar um traste que parecia estar cheio de roupa velha. Fui deliberadamente cruel e obriguei-te a levá lá, para que eles acreditassem que eu só te estava a deitar o lixo fora. Inês, não voltes para esta casa. Não chores por esse cobarde. Tu vales muito mais. Leva a Rita. Comecem uma nova vida com o dinheiro que o Francisco vos deixou. Amanhã de manhã vai ter com o Dr. Almeida. É o advogado de confiança do Francisco que geriu a legalidade de todos estes bens. Entrei em contato com ele secretamente. Ele vai proteger-te e garantir que o Pedro não possa legalmente tocar nesse dinheiro. Cuida muito bem da Rita por mim. Não te preocupes comigo aqui. Enquanto eles acreditarem que estou do lado deles, estarei segura. Por favor, perdoa a esta avó má. Amo-te para sempre, Catarina. A carta escorregou-me das mãos. Desatei a chorar. Desta vez não eram lágrimas de desespero nem de tristeza pela traição do meu marido, mas sim lágrimas de uma emoção devastadora. Nossa Senhora, sogra, balbuciei entre soluços. Apertei a carta com força contra o peito. A imagem do rosto endurecido de Catarina voltou à minha mente enquanto me atirava à mala. Lembrei-me de como ela cerrava o maxilar com força, não porque me odiasse, mas porque estava a conter as suas próprias lágrimas. Preferiu parecer um monstro. Preferiu ser odiada pela neta que mais amava, apenas para garantir que ambas estaríamos seguras do filho vil. Que tipo de sacrifício era aquele? Quão imenso era o amor da Catarina por mim e pela Rita, para ter a coragem de assumir o pecado de fingir e sacrificar os seus próprios sentimentos. O meu soluço ruidoso chegou aos ouvidos da Marta. A porta da casa de banho abriu-se de rompante. A Marta saiu com o cabelo molhado enrolado numa toalha e com o pijama desabotoado. O seu rosto refletia puro pânico. Inês, por amor de Deus, o que se passa contigo? Tens alguma dor? A Rita acordou. A Marta correu para mim e sentou-se de pernas cruzadas no chão. Não consegui responder. Limitei-me a abanar a cabeça, continuando a chorar lágrimas abundantes. Empurrei a pilha de escrituras, a caderneta bancária e a carta da Catarina na direção da Marta. Ela franziu as sobrancelhas e primeiro pegou na caderneta bancária. O que é isto, Inês? De quem são estas poupanças? Murmurou um segundo depois, quando os seus olhos fixaram-se
nos 2 milhões de euros impressos lá. Ficou sem palavras. Quase deixou cair a caderneta. O que é que eu estou a ver, Inês? Isto é dinheiro a sério. Quantos zeros estão aqui? Sem esperar pela minha resposta, a Marta leu apressadamente a carta da Catarina. Os seus olhos moviam-se rapidamente, linha após linha, sobre a caligrafia que se esborratara um pouco com as minhas lágrimas. Depois de ler a última frase, tapou a boca com as 2 mãos e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Oh, meu Deus, Inês! A voz da Marta tremia, a olhar para mim com incredulidade. A tua sogra... Caramba! Arrepiei-me quando li isto. Então ela esteve a fingir este tempo todo. Expulsou-te de propósito com esta mala, para que aquele canalha do Pedro não tocasse na tua herança. Assenti rapidamente com a cabeça, a limpar as lágrimas que não paravam de molhar o meu rosto. Eu pensei mal dela, Marta. Pensei que me odiava. E afinal, quando eu estava destroçada, ela arriscava tudo para salvar o meu futuro e o futuro da Rita. A Marta abraçou-me com força e chorou comigo. Ficamos muito tempo abraçadas no chão frio do apartamento. Uma sensação quente invadiu o meu peito. No meio da traição mais dolorosa do homem que eu amava, a vida enviou-me um amor muito mais puro, vindo de uma amiga e de uma sogra. E agora o que vais fazer, Inês? Perguntou a Marta. Quando o nosso choro começou a acalmar, acariciou-me a bochecha com o polegar, a olhar para mim com um olhar cheio de apoio. Com todo este dinheiro, podes comprar uma casa nova, mandar a Rita para as melhores escolas e até contratar o advogado mais caro para arruinar o Pedro. Quando ouvi o nome do meu marido, do meu ex-marido, algo em mim mudou. A tristeza e a autocomiseração que me tinham dominado até então evaporaram-se de repente, foram substituídas por um fervor ardente no meu peito. Virei a cabeça para olhar para a Rita, que dormia tranquilamente no sofá-cama da Marta. O seu rosto inocente parecia calmo, como se não soubesse que o pai acabara de a varrer como pó. Depois, olhei para as escrituras e para a caderneta pousadas no chão. Não era apenas dinheiro, era uma arma. Uma arma preparada pelo Senhor Francisco e pela Catarina para me proteger. O Pedro pensou que tinha ganho. Pensou que me podia atirar para a rua, deixar-me na miséria e ficar com tudo junto com a amante. Enganou-se redondamente. Limpei bruscamente o resto das lágrimas do meu rosto. Peguei na carta da Catarina. Dobrei-a com muito cuidado e guardei-a no bolso. Já não vou chorar mais, Marta, disse com uma voz que agora soava firme e gélida. Já não havia nela qualquer traço de desespero. A Marta olhou para mim, a notar a mudança drástica nos meus olhos. Inês, tal como diz na carta da tua sogra, amanhã logo de manhã vou procurar a morada do escritório do Dr. Almeida. Vou proteger legalmente todos estes bens antes que o Pedro perceba que falta algo. E depois olhei diretamente para a parede, a imaginar o rosto arrogante do meu marido e a gargalhada cínica da Sofia no alpendre. Vou certificar-me de que ambos se vão arrepender de não me terem matado esta noite. Levantei-me. Aquela foi a última noite da fraca e submissa Inês Silva. A partir de amanhã, lutarei pela minha filha, pelo meu falecido sogro e pela Catarina, que agora estava prisioneira naquela casa com 2 víboras venenosas. A guerra acabara de começar. O sol da manhã entrava pela frincha de ventilação sobre a porta do apartamento da Marta, a acariciar-me o rosto com um calor que contrastava com o frio da noite anterior. Abri os olhos. Sentia-me dorida. Eram os efeitos físicos e mentais da tempestade de traição da noite passada. No entanto, ao olhar para o teto do apartamento, a minha mente estava extraordinariamente clara. Olhei para o lado. A Rita ainda dormia profundamente. A sua respiração estava regular e a temperatura corporal tinha voltado ao normal. Felizmente, a minha pequena herdara um sistema imunitário forte. A um canto da pequena sala de estar, a Marta cozinhava uma canja de galinha no fogão a gás. O cheiro salgado do caldo preencheu o pequeno espaço, lembrando-me que eu precisava de energia para enfrentar o dia de hoje. Acordaste? Chamou a Marta, a desligar o lume. Serviu a canja em 2 tigelas. Come isto primeiro. Fiz uma massa muito bem cozida, para que o teu estômago vazio não se revolte imediatamente. Depois, veste as minhas roupas. No meu armário tens uma blusa branca e umas calças pretas bastante decentes. Muito obrigada, Marta. Não sei como vou conseguir retribuir-te tanta bondade, respondi com sinceridade.
Levantei-me do sofá-cama, ajeitei a manta e fui à casa de banho lavar-me. A água fria a escorrer pelo meu corpo parecia lavar os restos da Inês fraca e ingênua. Ao olhar para mim no pequeno espelho da casa de banho, via as minhas olheiras e os lábios pálidos, mas o brilho nos meus olhos era diferente. Havia nele determinação. Havia um ódio ardente que se transformara no combustível para sobreviver. Após o pequeno almoço, guardei todos os documentos importantes, as escrituras, a caderneta bancária e a carta da Catarina na mala de pano da Marta. Escondi a velha mala debaixo da cama. Deixo-te a Rita, Marta. Se ela acordar e começar a refilar, diz-lhe que a mãe foi trabalhar um bocadinho para lhe comprar brinquedos. Pedi da porta. Combinado. Concêntrate. Trata dos teus assuntos com esse advogado. Se acontecer alguma coisa, liga imediatamente, respondeu a Marta, a dar-me uma palmadinha suave no ombro. Com 50 euros que a Marta me emprestou, apanhei um táxi e fui até a zona financeira do Porto. A morada no cabeçalho dos documentos do Sr. Francisco levou-me a um edifício de escritórios clássico, perto da rua de Santa Catarina. No terceiro andar, encontrava-se uma placa de latão com a inscrição Almeida, Associados, Sociedade de Advogados. Entrei na recepção. O coração batia-me com força enquanto dizia o meu nome. A recepcionista pareceu surpreendida. Levantou-se rapidamente e levou-me diretamente ao escritório principal, sem necessidade de marcação prévia. A ornamentada porta de madeira abriu-se. Atrás de uma grande secretária cheia de pastas, sentava-se um homem maduro, com óculos de leitura de armação grossa. Tinha o cabelo completamente branco, mas a sua postura continuava firme e a sua aura emanava autoridade. Nossa Senhora Inês. O homem, o doutor Almeida, levantou-se da cadeira assim que me viu. Aproximou-se rapidamente e levou-me até um sofá de couro no seu escritório. Graças a Deus estás a salvo, filha. Ontem à noite, a Catarina ligou-me de um número anônimo. Chorava histericamente, a contar que tinha sido obrigada a expulsar-te de forma muito brutal, para que pudesses levar a mala. Ao ouvir o nome de Catarina, o meu peito voltou a encolher-se. Ela está bem, doutor Almeida. Não lhe fizeram mal, doutor Almeida. O doutor Almeida suspirou longamente e assentiu suavemente com a cabeça. Por enquanto, ela está segura. O Pedro e a amante acreditam que a Catarina está do lado deles, mas não sabemos até quando ela será capaz de suportar a farsa naquela casa. Por isso, temos de agir rapidamente. Assenti com firmeza. Abri a mochila e tirei a pasta impermeável que encontrara na mala. Coloquei tudo na secretária do doutor Almeida. Está tudo aqui. A caderneta, as escrituras e a carta do falecido Sr. Francisco. Quero garantir que o Pedro não me pode tirar tudo isto, alegando que é patrimônio conjugal. O doutor Almeida sorriu ligeiramente, ajeitou os óculos e examinou minuciosamente os documentos um por um. Não tens com que te preocupar, Inês. O teu sogro era um homem extremamente inteligente. Há muito tempo que tinha percebido as más intenções do filho. Estes bens foram adquiridos muito antes de tu e o Pedro se casarem, e foram-te doados legalmente por escritura pública, cujo original eu guardo. O doutor Almeida tocou na caderneta bancária exclusiva. E quanto a estes 2 milhões de euros em dinheiro vivo, o teu sogro aplicou um sistema especial de depósito fiduciário que te indica como única beneficiária. É uma herança limpa, não faz parte do patrimônio comum do teu casamento com o Pedro. Nenhum tribunal civil poderá penhorar este dinheiro. É absolutamente teu e da Rita. Suspirei de alívio. Senti como se um peso enorme me tivesse saído do peito, mas o tom do doutor Almeida tornou-se sério. Apenas a defesa não é suficiente para ganhar esta guerra. O Pedro não te expulsou por capricho. Ele deixou-te na miséria de propósito. Precisamos de munições para contra-atacar, especialmente para garantir que a guarda total da Rita fique nas tuas mãos. O doutor Almeida pressionou o botão do intercomunicador na secretária. Tiago, vem imediatamente ao meu escritório. Traz o portátil e os resultados de ontem. Em menos de 1 minuto a porta abriu-se. Entrou um jovem na casa dos 20 anos. O seu aspecto não lembrava de todo o de um advogado. Usava um casaco de cabedal preto, calças de ganga e tinha o cabelo bastante comprido. No entanto, o seu olhar era penetrante como o de um falcão. Este é o Tiago, não é advogado.
mas sim detetive privado e o meu assistente de maior confiança, apresentou o Dr. Almeida. Tiago, explica a dona Inês o que descobriste sobre o marido dela. O Tiago assentiu educadamente na minha direção e colocou o portátil na mesa de vidro entre nós. Virou o ecrã para que eu pudesse ver uma série de gráficos e transações bancárias muito complexas. Bom dia, dona Inês, cumprimentou o Tiago com uma voz profunda. Seguindo as instruções do Dr. Almeida há algumas semanas, tenho monitorizado discretamente o fluxo de fundos na empresa do seu marido. As suspeitas do falecido Sr. Francisco estavam 100% certas. A empresa do seu marido é saudável como um peixe. Não há crise, não há dívidas em atraso aos fornecedores. Mas o Pedro e o seu advogado Vitor disseram que estavam a ser perseguidos por dívidas enormes. Obrigaram-me a assinar a renúncia aos direitos da casa como garantia bancária. Respondi, a franzir a testa. O Tiago sibilou com cinismo. Tudo isso foi encenado. Minha senhora, esses documentos de dívida eram falsos. Aquele advogado, o Vitor, é especialista em crimes de colarinho branco. Falsificaram os balanços financeiros para fazer com que a empresa parecesse estar a sangrar fundos. O Tiago clicou com o rato a abrir um documento com o logótipo de um banco. Apareceu um histórico de transferências de quantias exorbitantes, de centenas de milhares a milhões de euros. Então, para onde foi o dinheiro da empresa durante todo este tempo? Perguntei, a sentir a fúria começar a ferver-me nas veias. Foram desviados para aqui, e apontou para o nome do destinatário no ecrã. Todos os fundos foram levantados em numerário ou transferidos para uma conta-ponte em nome da Lourdes. Já verificamos isso. A Lourdes não é uma fornecedora de materiais, mas sim a mãe biológica da Sofia, a amante do seu marido. Fiquei paralisada. Cerrei os punhos com tanta força que as unhas se espetaram nas minhas palmas. É uma tática clássica e muito traiçoeira, explicou o Dr. Almeida. O Pedro esvaziou deliberadamente os ativos da empresa e transferiu a sua riqueza para uma terceira pessoa, a mãe da Sofia, para que no momento do divórcio legal a sua fortuna parecesse ser zero. Desta forma, tu não receberias nada da partilha dos bens comuns, enquanto ele e a Sofia poderiam desfrutar do dinheiro após o divórcio formal. Canalha! Praguejei em voz baixa. As lágrimas voltaram aos meus olhos, mas desta vez, exclusivamente devido a uma raiva incontrolável. O homem a quem servi de todo o coração, a quem engomava a camisa todas as manhãs, a quem preparava a comida diariamente, não só me traiu, mas planeou metodicamente a minha destruição. Conspirou com a amante e a mãe dela para privar a própria filha biológica do seu futuro. Se não fosse a intervenção secreta do falecido Sr. Francisco e a coragem de Catarina, a Rita e eu teríamos morrido à fome na rua. Olhei alternadamente para o Dr. Almeida e para o Tiago. O meu coração já congelara. Não restava nem uma gota de amor nem de respeito por aquele homem chamado Pedro Costa. Qual é o nosso próximo passo, Dr. Almeida? Perguntei com uma voz glacial. Quero destruí-lo. Quero que ele sinta uma dor muito pior do que a que eu senti ontem à noite. E quero que a guarda da minha filha esteja assegurada. O Dr. Almeida sorriu com satisfação ao ver a minha mudança de atitude. Era exatamente isso que eu queria ouvir, filha. O advogado veterano cruzou as mãos sobre a mesa. Primeiro passo. Vamos liquidar parte dos fundos desta conta. Precisas de uma casa nova e segura, roupas decentes e capital para fundar a tua própria empresa. Um juiz de família estará muito mais inclinado a conceder-te a guarda total da criança se puderes demonstrar uma situação financeira estável. O segundo passo, continuou o Tiago, vamos permitir que o Pedro e o seu advogado realizem o processo unilateral de divórcio, que se sintam vencedores. Entretanto, eu continuarei a recolher provas irrefutáveis desse fluxo de dinheiro sujo e da infidelidade dele. Temos também de encontrar uma forma de comunicar com segurança com a Catarina naquela casa sem sermos descobertos, uma vez que ela é a nossa testemunha-chave. Assenti com a cabeça a compreender tudo. De acordo. Façam o que for preciso. Dinheiro não é problema. Levantei-me e aproximei-me da grande janela no escritório do Dr. Almeida. Lá embaixo, o porto pulsava de vida. Algures nesta cidade, o Pedro e a Sofia deviam estar a celebrar a sua vitória à custa do meu sofrimento. Certamente riam-se,
acreditando terem se livrado do espinho encravado no pé. Aproveitem esses risos enquanto podem, pensei para comigo, porque eu, Inês Silva, irei certificar-me de que, quando o martelo da justiça cair, esses risos se transformem em lágrimas de sangue. Despertaram uma leoa ferida, e agora essa leoa está pronta para atacar. 14 meses passaram desde aquela noite tempestuosa que me tirou tudo. O tempo voou, e durante este mais de um ano, a roda do destino girou com uma crueldade incrível para os que se riram de mim, mas foi muito generosa para mim, que fui espezinhada. Estava junto à enorme janela no 10º andar do meu novo escritório. Daqui, via o trânsito denso na Avenida da Boa Vista. Bebi um gole de café preto da chávena de porcelana que segurava. Já não restava qualquer vestígio da Inês Choramingas. Hoje, eu era conhecida como Dona Inês Silva, diretora-geral de investimentos da Silva Investimentos S.A., uma empresa de investimentos e aprovisionamento que disparou como um foguete no mundo empresarial da cidade. O pedido de divórcio unilateral que o Pedro apresentara fora, aprovado pelo tribunal há muito tempo devido à minha não comparência. Aos olhos da lei, ele e eu já não tínhamos qualquer relação. Os meus bens estavam seguros. O meu futuro e o da Rita estavam garantidos. Bom dia, chefe. A voz de barítono do Tiago quebrou o silêncio no meu escritório. Entrou sem bater. É um velho hábito que eu já tolerava, pois ele era o meu braço direito e o meu homem de maior confiança. O Tiago atirou uma pasta grossa para cima da minha secretária e deixou-se cair no sofá. Relatório mensal. E como sempre, há notícias muito divertidas sobre o nosso alvo. Aproximei-me da secretária, pousei a chávena e exibi um sorriso cínico. Até que ponto ele está afundado este mês? Destruído, minha senhora, respondeu o Tiago a rir-se. A Costa Construções LDA, a empresa do seu ex-marido, acabou de despedir 30% do pessoal na semana passada, depois de lhes termos arrebatado o contrato público de milhões de euros da Câmara Municipal do Porto. Há um ano que lhes cortamos a garganta em cada grande projeto. O Pedro perde os concursos em todo o lado, porque as nossas propostas são sempre competitivas e a nossa legalidade é irrepreensível. Abri a pasta e folheei as páginas. Havia fotografias tiradas às escondidas pelos homens do Tiago. Via-se nelas o armazém industrial do Pedro meio vazio, vários caminhões penhorados pelo banco e o rosto muito exausto do Pedro a sair do escritório do seu advogado, o Vitor. E quanto ao estilo de vida da sua nova mulher? Perguntei num tom zombeteiro. Ah, essa é a melhor parte, chefe. O Tiago inclinou-se para a frente com os olhos a brilhar de entusiasmo. A Sofia e a mãe dela, a Lourdes, estão-se nas tintas para o facto de a empresa do Pedro estar a morrer. Continuam a esvaziar-lhe as poupanças. Na semana passada, a Lourdes perdeu 50 mil euros a jogar póquer no cassino e obrigou o Pedro a pagar-lhe a dívida. A Sofia também exigiu trocar de carro porque se sentia inferior às suas amigas presunçosas. O Pedro está agora a ser perseguido pelos fornecedores, os mesmos para as contas dos quais ele desviara o dinheiro para a conta da Lourdes. O karma nunca falha. O Pedro fingiu a falência para me expulsar, e agora o destino transformou essa falência fictícia numa realidade inevitável. Mas há algo mais importante do que a ruína financeira dele, minha senhora. O tom do Tiago tornou-se sério. Levou a mão ao bolso do casaco de cabedal e retirou um pequeno objeto prateado do tamanho da ponta de um dedo. Era um minúsculo dispositivo receptor de gravação de áudio. O meu coração começou a bater mais depressa. A Catarina. O Tiago assentiu com firmeza. Ontem de manhã, organizei uma operação no mercado do Bolhão. A Sofia já não quer contratar empregadas domésticas porque não tem dinheiro para lhes pagar. Então, é a Catarina que tem de fazer todo o trabalho de casa, incluindo ir às compras todas as manhãs. O meu peito apertou-se ao ouvir aquilo. Uma mulher que deveria estar a desfrutar tranquilamente da sua reforma, agora tinha de carregar as tarefas e ser tratada como uma criada por uma amante insolente. A Sofia às vezes observa a Catarina a partir do carro, tem medo que ela tente fugir ou contactá-la secretamente, continuou o Tiago. Ontem, disfarcei-me de peixeiro. Enquanto a Catarina regateava 1 quilo de dourada, consegui enfiar um microfone ultraminiatura de última geração no bolso interior do casaco dela. É tão pequeno que é indetetável, e a sua bateria dura 1 mês,
a gravar automaticamente sempre que há uma conversa por perto. Tens a certeza de que é seguro, Tiago? Se a Sofia o descobrir, nem quero imaginar o que farão a minha sogra. Totalmente seguro. Chefe, eu já ensinei a Catarina a desligá-lo em caso de emergência, basta pressionar um pequeno botão. E ontem à noite, o dispositivo já enviou a primeira transmissão para o nosso servidor. O Tiago tirou o seu portátil, abriu-o na minha secretária e ligou o receptor. Tem de ouvir isto. Prepare-se, dona Inês. O Tiago carregou no botão de reprodução. Ouviu-se um ligeiro ruído, passos e depois o tilintar de pratos numa mesa de vidro. Reconheci imediatamente o som da sala de jantar da minha antiga casa. De repente, o grito estridente de uma mulher rasgou o altifalante. É, velha, este prato cheira a peixe. Põe mais detergente para a louça. Não sejas forreta. Não admira que o Pedro se tenha fartado de ti e da tua adorada nora. Nem sequer sabes lavar a louça. Era a voz da Sofia. O seu tom destilava arrogância e desprezo. Os meus olhos encheram-se de lágrimas, e os meus punhos cerraram-se com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Depois ouvimos a voz da Catarina, baixa, a tremer e muito fraca. Desculpa, Sofia. O detergente acabou ontem. Ia pedir-te dinheiro para comprar mais, mas tu estavas a dormir. Ah, desculpas. Queres roubar-me dinheiro das compras, não é? Tem cuidado, se o Pedro chegar a casa e os pratos ainda cheirarem mal. Dormes no alpendre. Ameaçou a Sofia de forma cruel. Fechei os olhos com força. Senti a vontade de entrar na gravação, agarrar a Sofia pelo pescoço e arrancar-lhe aquela boca arrogante. A Catarina deixava-se espezinhar todos os dias para proteger-me a mim e a Rita. Fingia ser a velha e indefesa sogra sob as garras daquela víbora. A gravação prosseguiu. A atmosfera parecia saltar para a noite. Ouviu-se um estrondo de uma porta a bater, seguido da inconfundível voz de barítono do Pedro cheia de frustração. Estás louca, Sofia. Acabei de chegar do trabalho. A minha cabeça estala por causa do banco que me quer penhorar as máquinas no pavilhão e tu pedes-me para transferir 50 mil euros para a tua mãe. Gritava o Pedro furioso. Por que é que me estás a gritar? A minha mãe precisa de capital para abrir a sua boutique. Tu prometeste-me que me farias feliz depois de te divorciares daquela coitada da Inês. Onde está a tua promessa? Até as escrituras desta casa queres voltar a hipotecar. Respondeu a Sofia com a mesma agressividade. De onde queres que eu tire dinheiro, Sofia? A minha empresa está na ruína. Todos os contratos estão a ser absorvidos por aquela nova construtora. Silva Investimentos, ou lá como se chama. Não sei de onde arranjaram o capital, mas estão a destruir o meu negócio. Se as coisas continuarem assim, no mês que vem somos uns mendigos. A voz do Pedro soava desesperada. Ouviu-se o som de algo a partir-se no chão. A gravação parou. O Tiago fechou lentamente o portátil, a olhar para mim com uma mistura de pena e satisfação. Limpei os cantos dos olhos e respirei fundo. A tristeza que se apoderou de mim ao ouvir o sofrimento da Catarina foi imediatamente substituída por uma satisfação fria e sombria. Já sinto a nossa forca à volta do pescoço dele, Tiago, disse baixo, mas com firmeza. Exatamente, chefe. O Pedro está à beira do abismo. Precisa desesperadamente de uma injeção de capital. E é aqui que surge o perigo. O Tiago inclinou-se para a frente. Um homem desesperado fará qualquer coisa. O seu advogado, o Vitor, começou a pressentir algo estranho. Está a investigar quem está realmente por detrás da Silva Investimentos, a empresa que os destrói em cada concurso. Sorri de forma torta. O nome da minha empresa tem o meu apelido. Mais cedo ou mais tarde, acabariam por descobrir. É verdade. O Vitor tem muitos contactos na administração pública. Se rastrear o ato constitutivo da nossa empresa, verá lá o seu nome como diretora-geral. Quando o Pedro descobrir que a ex-mulher que ele atirou para a rua é agora uma milionária e uma mulher de negócios que lidera a empresa que o está a arruinar, transformar-se-á num cão raivoso e esfomeado. Exatamente, interrompi-o. E o que é que faz um cão raivoso? Morde. O Pedro não tem vergonha na cara, Tiago. Se ele souber que eu tenho mais de 2 milhões de euros, ele e o Vitor vão certamente engendrar algum plano traiçoeiro para me arrastarem de novo para os tribunais. Inventarão alguma história para me tirar a riqueza,
alegando que é patrimônio comum do passado. Ou pior, usarão a Rita para me chantagear. Fiz uma pausa por um momento a olhar pela janela. O céu sobre o porto estava nublado, recordando-me a noite do meu exílio. Antigamente as ameaças do Pedro faziam-me tremer de medo, mas agora soavam como um convite para uma guerra pela qual eu mesma esperava. Deixa-os descobrir, Tiago, disse eu com uma voz glacial. Que o Pedro saiba que a ex-mulher é agora superior a ele. Se ele se atrever a processar-me novamente ou tentar usar a Rita de forma ardilosa, nós estamos prontos. Temos o dinheiro, temos a legalidade e, o mais importante, temos a Catarina e estas gravações como a nossa arma definitiva. Olhei para o Tiago com um olhar aguçado. Prepara a nossa equipa jurídica. Diz ao Dr. Almeida para organizar todos os documentos da herança do Sr. Francisco. Se o Pedro se quiser queimar ao brincar com o fogo mais uma vez, serei eu mesma a certificar-me de que ele arde até não restar sequer cinza. Alguns dias após a minha conversa com o Tiago sobre o microfone, a minha paz foi perturbada da maneira mais rude. Nessa manhã, acabara de presidir a uma reunião de direção para debater a expansão da nossa filial de logística. Os meus passos ressoavam no soalho de parquet do corredor em direção ao meu escritório. No entanto, antes de conseguir tocar na maçaneta, ouvi uma confusão vinda da recepção no 10º andar. Desculpe, senhor. Não pode entrar sem marcação prévia. Vou chamar a segurança. Ressoou a voz preocupada da Sílvia, a recepcionista. Afasta-te. A diretora-geral é a minha ex-mulher. Tenho o direito de entrar, onde me apetecer neste edifício. Aquela resposta arrogante e brutal fez-me parar abruptamente. O sangue ferveu-me nas veias. Eu conhecia perfeitamente aquela voz profunda e pretensiosa, a voz que durante anos me fez baixar o olhar de medo. Mas hoje, no meu próprio reino, essa voz soava como o gongo que dá início ao combate dos gladiadores. Virei-me e caminhei calmamente até a recepção. Lá, 2 seguranças fardados de negro tentavam conter 2 homens elegantemente vestidos, de rostos sombrios, o Pedro e o seu advogado Vítor. O Pedro parecia destruído, apesar de usar um fato caro. Tinha olheiras muito escuras, o cabelo despenteado e a sua postura já não era tão imponente. A queda econômica minara gradualmente os restos da sua arrogância. Ao seu lado, o Vítor, com o seu repugnante sorriso cínico, segurava uma pasta castanha grossa. O que é este escândalo no meu escritório? Disse friamente. A minha voz não soou alto, mas foi suficientemente afiada para deter a confusão. O Pedro virou-se. O seu olhar, que antes estava cheio de fúria, transformou-se imediatamente num choque absoluto. Olhou-me de cima a baixo. Abriu ligeiramente a boca, como se não pudesse acreditar na visão da mulher de aspecto elegante, num fato de marca perfeitamente cortado, com uma aura intimidante que estava diante dele. Tratava-se precisamente da Inês Silva, a esposa submissa que ele atirara para a rua com uma mala velha. Inês, murmurou o Pedro de olhos arregalados. Por favor, trate-me por Dona Inês. Neste edifício é um intruso, não alguém com estatuto privilegiado. Respondi com firmeza, cruzando os braços. Larguem-nos, Hugo, ordenei ao chefe de segurança. Os seguranças recuaram, abrindo espaço. O Pedro endireitou imediatamente o casaco a tentar esconder a sua surpresa, forçando um rosto arrogante. Deu um passo na minha direção. Ora, como te estás a sair bem agora, Inês? Tens um escritório luxuoso nesta avenida. Não admira que a minha empresa tenha ido à falência e perdido todos os contratos. Afinal, foste tu o cérebro por detrás da Silva Investimentos. Sibilou o Pedro a cerrar os dentes. Negócios são negócios, Pedro. Se a tua construtora está a perder, é porque as tuas propostas são fracas e a tua gestão é corrupta. Não culpes os outros pela tua própria incompetência. Retribuí-lhe com um sorriso enviesado. O rosto do Pedro avermelhou-se de raiva. Não te faças de muito esperta, Inês. Pensas que eu sou idiota? Pensas que não sei de onde tiraste os milhões para fundar uma empresa deste nível em menos de um ano? O Pedro olhou para o Vítor e acenou-lhe. O astuto advogado deu um passo em frente, sorriu com desdém e entregou-me a pasta castanha que trazia. Bom dia, Dona Inês. Fico feliz em ver que está a prosperar maravilhosamente. Cumprimentou o Vítor com uma falsa cortesia.
Esta é uma cópia oficial da citação do Tribunal da Comarca do Porto. O meu cliente, o Sr. Pedro Costa, apresentou formalmente um processo contra si, acusando-a de apropriação indevida de patrimônio conjugal e exigindo a guarda total da vossa filha, Rita. Ao ouvir o nome da Rita, cerrei imediatamente o maxilar. Apropriação de patrimônio conjugal, guarda da Rita? Por acaso vieram os dois aqui para encenar um monólogo de comédia? Estão bêbados? O Vitor riu-se. Temos provas sólidas. Dona Inês, antes de ter fugido de casa naquela noite, desapareceram da contabilidade da Costa Construções LDA, fundos no valor de 2 milhões de euros. E por um puro milagre, alguns meses depois fundou esta empresa com um capital inicial quase idêntico ao dinheiro desaparecido. Bufei. A mesquinhez dele ultrapassava os limites do bom senso. Dinheiro desaparecido? Vocês os dois desviaram deliberadamente os fundos para a conta da Lourdes, a mãe da tua amante, para encenarem a falência. E agora viram o feitiço contra o feiticeiro, acusando-me de roubo? O Pedro apontou para mim com um dedo trêmulo. Cala-te! A Lourdes agora é minha sogra. Não a metas nisto. As provas da nossa auditoria mostram claramente que foi a senhora que defraudou esse dinheiro quando ainda éramos legalmente casados. O dinheiro que a senhora está a gastar para viver uma vida de luxo e fundar esta empresa é meu. É um bem comum que não foi partilhado porque a senhora fugiu. Que eu fugi. Dei um passo em frente, encurtando a distância entre nós, e olhei-o diretamente nos olhos com um ódio escaldante. Tu obrigaste-me a assinar a renúncia aos direitos sobre a casa sob o pretexto de uma falsa dívida. Tu e a tua amante deitaram-nos, a mim e a Rita, para a rua a meio de uma tempestade, sem nos darem um único cêntimo. E agora tens o descaramento de dizer que eu fugi e que te roubei dinheiro? O Pedro não recuou. Embora eu tenha detetado uma sombra de dúvida nos seus olhos ao confrontar a minha nova postura, ele sorriu de forma maquiavélica. Prova isso em tribunal, Inês. A audiência preliminar é daqui a 2 semanas. Se não provares a origem legal do teu capital, o juiz penhorará todo o patrimônio da tua empresa. E, ao seres vista como uma mãe com antecedentes criminais pelo roubo ao próprio marido, garanto-te que a guarda da Rita ficará para mim. Ficarei com a minha filha e farei com que voltes a ser uma mendiga sem abrigo. Esta ameaça foi proferida num tom muito baixo, exatamente da mesma forma como me ameaçava e subjugava no passado. Mas desta vez eu não tremi minimamente. O meu coração batia acelerado de raiva, mas a minha mente estava fria como o gelo. Pode crer que sim, minha senhora, respondeu o chefe da segurança prontamente. Atirem com esta escória para a rua. Se atreverem a cruzar a soleira da minha recepção outra vez, sem um mandado judicial, partam-lhes as pernas. Eu cubro os custos do hospital. Como te atreves, Inês? Gritou o Pedro, quando 2 seguranças, substancialmente maiores do que ele, o agarraram com força pelos braços. Veremos quem vai à falência em tribunal. Pedro, murmurei-lhe de forma gélida, a escassos centímetros de distância. Lembra-te das minhas palavras. Foste tu que começaste esta guerra, mas serei eu a terminá-la. Levem-nos. O Pedro e o Vitor não pararam de bracejar e de me insultar enquanto eram arrastados para o elevador, dando um espetáculo gratuito a todos os funcionários do andar. Mantive-me firme, a olhar para as portas do elevador a fecharem-se, e regressei rapidamente ao meu escritório. Assim que a porta se fechou atrás de mim, agarrei o telefone na secretária. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto marcava o número do Tiago. A ameaça em relação a Rita despertara em mim todo o meu instinto protetor. O Pedro podia ser estúpido, mas o Vitor era uma víbora venenosa que sabia manipular a lei. Estou a ouvir, dona Inês, disse o Tiago do outro lado da linha. Tiago, vem imediatamente ao meu escritório. Traz o Dr. Almeida. O Pedro e o Vitor acabaram de vir aqui atirar-me com uma notificação judicial à cara. Eu tentava rapidamente estabilizar a respiração. 10 minutos depois, o Dr. Almeida e o Tiago estavam sentados no sofá do meu escritório. O Dr. Almeida lia a cópia da petição judicial com as sobrancelhas franzidas. Enquanto o Tiago escutava a minha explicação sobre o que tinha acontecido na recessão, o Dr. Almeida pousou o documento na mesa e deu um longo suspiro. É uma manobra jurídica traiçoeira, Inês, mas tenho de admitir que o Vitor sabe jogar bem as suas cartas.
O que quer dizer, Dr. Almeida? O capital desta empresa provém inteiramente da herança do falecido Sr. Francisco. Temos todas as provas. Contrapus imediatamente. É verdade, mas repara nisto. O Dr. Almeida apontou para uma página da petição. O Vitor contratou um auditor fraudulento para falsificar as contas da Costa Construções L.A. Criaram um buraco fictício de 2 milhões de euros no mês em que vocês se divorciaram. E depois, aproveitam-se do facto de o capital inicial da Silva Investimentos S.A. também ser de cerca de 2 milhões. O Tiago completou a explicação com o rosto tenso, baseando-se no Código Civil português sobre a comunhão de bens. Se um dos cônjuges adquire dinheiro durante o casamento, sem prévia separação de bens, o outro pode reivindicar a sua parte. O Vitor está a tentar criar a narrativa de que os seus 2 milhões de herança são, na verdade, o dinheiro do Pedro, que a senhora roubou, escondeu e depois utilizou após o divórcio. E como é que vamos provar isso, Dr. Almeida? Não quero que me fiquem com a empresa e muito menos perder a Rita. Aquele canalha não vai tocar num único cabelo da minha filha. A minha voz começou a subir de tom. A visão de perder a minha filha asfixiava-me. Calma, filha. Não te deixes levar pelas emoções, pois é exatamente isso que eles procuram. O Dr. Almeida acalmou-me com o seu caloroso tom paternal. Temos a arma definitiva de que eles não têm conhecimento. O testamento original do Sr. Francisco e a escritura notarial de doação desmantelarão todo o argumento deles sobre os bens conjugais. Uma herança recebida a título pessoal nunca faz parte da comunhão de bens. Contudo, há outro problema. Chefe, interrompeu o Tiago num tom preocupado. Ele olhou para o seu portátil, onde tinha acesso ao microfone da Catarina. O Pedro está agora encurralado e muito emocional. Esta ação judicial é o seu último cartucho. Se descobrir que a chave para a sua derrota e desgraça está nas mãos da sua própria mãe, a frase do Tiago ficou suspensa no ar. Mas o Dr. Almeida e eu compreendemos imediatamente. O coração falhou uma batida. A Catarina. O Pedro poderia descarregar nela a sua fúria se sentisse ameaçado. A Sofia já a tratava de forma brutal. O Pedro, sujeito a um nível tão elevado de estresse, poderia recorrer à violência física contra ela. O Tiago assentiu com a cabeça. A nossa prioridade agora não é apenas ganhar o processo daqui a 2 semanas. Minha senhora, é uma corrida contra o tempo para garantir a segurança da Catarina naquela casa. O relógio da bomba relógio já está a contar. Cada dia que passar até a audiência, aumentará a pressão psicológica sobre o Pedro. E a Catarina é o alvo mais vulnerável para descarregar. Levantei-me do sofá, andando nervosamente de um lado para o outro. A imagem do rosto enrugado da minha sogra, a conter as lágrimas enquanto me atirava aquela mala, voltou-me à cabeça. Não vou permitir que toquem num único cabelo dela por causa do filho dela. Tiago, chamei-o com um tom definitivo. Olhei o meu jovem investigador diretamente nos olhos. Monitoriza esse microfone 24 horas por dia. Revezem-se em turnos. Se ouvirem o menor sinal de que o Pedro ou a Sofia vão magoar a Catarina, deitem abaixo a porta daquela casa na mesma noite. Não me importo com as acusações de invasão de propriedade. Eu assumirei as consequências. Depois, olhei para o Dr. Almeida. E para o julgamento daqui a 2 semanas, preparem a nossa melhor artilharia. Não apenas nos defenderemos desta falsa acusação de apropriação de patrimônio comum, usaremos o tribunal para expor todos os crimes dele. A falsificação de documentos, o desvio de capital para a conta da Lourdes, a infidelidade e o abandono da família. Olhei para a notificação da ação judicial sobre a mesa com um olhar assassino. 2 semanas. Eu tinha 14 dias para preparar a corda com a qual iria enforcar o meu ex-marido perante o juiz. O Pedro quer brincar com o fogo, ameaçando tirar minha filha, murmurei friamente. Pois bem, irei certificar-me de que ele arde até não sobrar nenhuma cinza. 7 dias. O tempo restante para o julgamento fora reduzido a apenas 1 semana. Cada segundo parecia ser uma gota de água a cair lentamente sobre a minha cabeça, torturando-me e a levando-me à loucura. Diante da Rita, eu continuava a tentar ser uma mãe alegre. Fazia-lhe companhia enquanto ela coloria os seus desenhos. Lia-lhe histórias antes de dormir e assegurava-me dos seus sorrisos. No entanto, assim que a porta do quarto dela se fechava
e a sua respiração regularizava, a minha máscara de paz quebrava-se imediatamente. Não conseguia dormir. A minha mente voltava constantemente à minha antiga casa, ao lugar onde Catarina era agora prisioneira. A ameaça de o Pedro me tirar a Rita era aterradora, mas eu sabia que legalmente a minha posição era muito forte. O que realmente me assustava a ponto de suar frio era a segurança da minha sogra. O Pedro estava encurralado e uma besta ferida costuma atacar quem estiver mais perto. Naquela noite, por volta das 23 horas, o meu telemóvel vibrou na mesa de cabeceira. No ecrã, piscava o nome do Tiago. Sim, Tiago, diz-me. Respondi rapidamente, a saltar da cama. Dona Inês, está acordada? Ligue o portátil imediatamente. Aceda ao link seguro do servidor que lhe dei ontem. Ponha os auscultadores. A voz do Tiago soou tensa. Estava ofegante. Há movimento na casa do Pedro. A Lourdes acabou de chegar àquela hora da noite e parece que estão bébedos ou muito nervosos. Vão a caminho do quarto da Catarina. Sem perder um segundo, agarrei no portátil, coloquei os auscultadores e cliquei no link. O ecrã mostrou ondas de frequência de áudio a subir e a descer em tempo real. O minúsculo microfone que o Tiago tinha escondido no casaco da Catarina estava a transmitir em direto. Ouvia-se o bater ligeiro da música vinda da sala de estar, mas predominava o som de passos pesados. O Pedro disse-me que já não há mais fundos líquidos. As contas estão vazias. O banco bloqueou os saldos da empresa. Era a voz da Lourdes, aguda, cheia de pânico e de uma ganância repugnante. És estúpida, Sofia. Como é que pudeste deixar aquela velha dormir tranquilamente lá embaixo? De certeza que tem joias de ouro ou diamantes que o falecido marido lhe deixou. Os velhos têm sempre poupanças escondidas. Esquece isso, mãe. Aquela velha enrugada já não tem nada. Até a roupa que usa está toda rasgada. Respondeu a Sofia com um tom arrastado, a enrolar as palavras. O efeito do álcool era perceptível. Afasta-te. Eu mesma irei revistar-lhe o quarto. Precisamos de dinheiro rapidamente para pagar amanhã as minhas dívidas no cassino. O meu coração quase parou ao ouvir o impacto de pontapés na porta de madeira com força brutal. Oh, meu Deus do céu! Ouvi o grito assustado da Catarina. A sua voz estava rouca, típica de uma pessoa idosa que fora subitamente acordada do sono. Levanta-te, velha! Gritou a Lourdes sem piedade. Pelos auscultadores, ouvi o barulho das gavetas do toucador a serem abertas à força e atiradas para o chão, o barulho de objetos a partir-se, o ruído do armário a ser desmanchado e da roupa a ser atirada, o que me deixou sem fôlego. Levantei-me da cadeira bruscamente. Os meus olhos encheram-se de lágrimas de fúria. Quase atirei o meu próprio portátil ao chão. A lei e o julgamento já não me interessavam. Tinha de resgatar a minha sogra imediatamente. Não importavam as acusações de invasão de propriedade. Liguei para o Tiago. Ele e os seus homens tinham de intervir. Se aquela maluca tocar num único cabelo da Catarina, eu mato-as as duas esta mesma noite. Calma, chefe. Controla as emoções. O Tiago tentou acalmar-me, embora a sua voz também revelasse tensão. A nossa equipa de segurança está a postos a 500 metros dessa casa, mas se entrarmos à força agora, sem um mandado judicial, o Pedro usará o incidente no tribunal para te acusar de agressão. A guarda da Rita ficaria em perigo. Temos de aguardar mais um pouco. O gravador continua seguro no bolso da Catarina. A voz lamentosa da minha sogra ressoou novamente nos meus ouvidos. O que se passa, Lourdes? Não tenho nada. Estas são as roupas do meu falecido marido. Não as destruas. Cala-te. Onde escondeste as joias? Ei, Lourdes! Gritou ela brutalmente. Ouviram-se passos rápidos a aproximar-se da fonte do som, na direção do microfone. O que tens no bolso do casaco? Por que tapas o bolso com a mão? Traz isso para aqui, dissimulada. Oh, meu Deus! Não! Gritou, como se a Lourdes tivesse metido a mão no bolso do casaco e encontrado o minúsculo aparelho prateado. Naquele preciso momento, a farsa da Catarina seria descoberta. O Pedro descobriria que o estavam a gravar, e a vida da Catarina ficaria num enorme perigo. É só pomada para as dores. Dói-me o peito. A Catarina tentou disfarçar. A sua voz tremia bastante. Desculpas. De certeza que estás aí a esconder ouro. Tira a mão. Ouviu-se o som de um puxão, o rasgar do tecido do casaco.
A Catarina soltou um grito de dor quando a empurraram. Levantei-me da cadeira com um estrondo. Os meus olhos encheram-se de lágrimas de uma raiva terrível. Quase atirei o meu portátil para o chão. A lei e os tribunais deixaram de me importar. Eu tinha de salvar a minha sogra imediatamente. De repente, o som de cerâmica partida e de terra espalhada soaram de forma ensurdecedora. "O meu vaso!" gritou a Sofia aterrorizada e furiosa. "Velha maldita e inútil! És cega para ires bater contra a mesa?" Insultou-a com a respiração acelerada. Do outro lado da linha, a voz do Tiago interveio rapidamente. "Chefe, olha para o gráfico do áudio." O som ficou ligeiramente abafado. A Catarina chocou deliberadamente contra a mesa com a planta. Na confusão, com certeza deixou cair o microfone na terra espalhada pelo chão. Olhei para o ecrã. De facto, as ondas sonoras registradas estavam agora um pouco mais opacas, como se o microfone estivesse coberto por algo. A Catarina era incrivelmente inteligente. Sob uma imensa pressão e perigo físico, o seu instinto de sobrevivência atuou à velocidade da luz. Sacrificou o caro vaso da Sofia para criar uma distração e, simultaneamente, livrar-se do objeto no bolso antes que a Lourdes o pudesse revistar. "O que é isto?" "É só uma caixa vazia de pomada Vicks", disse o Tiago, a confirmar as suspeitas. "Vocês são realmente uns desgraçados na vossa família, Sofia. Não há nada aqui." Ouviram-se passos pesados a aproximar-se a correr. Que escândalo é este àquela hora? O Pedro finalmente apareceu. A sua voz estava rouca e cheia de tensão. "É a tua mãe, Pedro. Deixou cair a minha jarra de vidro preferida de propósito, e a minha mãe só queria procurar repelente de mosquitos no quarto dela." A Sofia distorceu imediatamente a história, a chorar com um tom mimado, o que me causou náuseas. "Pelo amor de Deus, não façam confusão na minha casa à meia-noite", gritou o Pedro, mas não o fez para defender a mãe, mas sim porque ele próprio estava sob estresse. "Estou farto de processos, com a guarda da criança na próxima semana e a acusação de apropriação contra a Inês. Se querem dinheiro, amanhã vendemos o SUV da garagem. Saiam todos deste quarto." Ouviu-se o som da porta a bater com violência. Seguiu-se um silêncio dilacerante no quarto. Só se ouvia a respiração ofegante da Catarina. E depois, o som de um choro baixo e contido. Ouviu-se o som ligeiro de uma vassoura a varrer o chão. A mulher idosa, decerto, estava a recolher os cacos do vaso e a terra espalhada no meio da noite fria. Tirei os auscultadores. As minhas mãos tremiam espasmodicamente. As lágrimas que eu havia contido durante todo aquele tempo escorreram-me pelo rosto. "Chefe", chamou o Tiago ao telefone. O seu tom suavizou-se ao perceber o quão destroçada eu estava depois de ouvir aquilo. "Ela está a salvo por esta noite", sussurrei para o Tiago com a voz rouca. "Mas não podemos deixar que isto continue assim. Não quero saber do dinheiro. Não me importa a minha empresa. Se tiver de trocar todos os meus bens para tirar a Catarina daquele inferno esta mesma noite, fá-lo-ei." "Compreendo, dona Inês. Juro por Deus que eu também queria agora encher o Pedro de porrada", respondeu o Tiago. "Mas se agirmos às cegas, todo o sacrifício da Catarina ao longo do último ano terá sido em vão. Vamos tirar a sua sogra de lá da maneira mais elegante possível. Uma elegância que será mortal para o Pedro." Respirei fundo, a tentar limpar a minha mente que parecia ferver. "Qual é o plano?" "A primeira audiência é na próxima terça-feira às 10h00 da manhã. O Pedro e o Vítor terão de estar em tribunal. A Sofia, com toda a sua presunção, de certo irá com eles para celebrar o que considera a sua vitória, ou pelo menos irá ao cabeleireiro para se exibir. A casa ficará vazia. E quando eles não estiverem em casa..." O Tiago fez uma pausa. "A tua equipa vai entrar e ir buscar a Catarina", disse eu, ao apanhar a ideia. "Exatamente", confirmou o Tiago. "Quando a casa estiver vazia, os meus homens entrarão para resgatar a Catarina. Tiramo-la de lá em segurança, vestimos-la com as suas melhores roupas e levamo-la diretamente para o tribunal. Faremos com que se encontre com o Pedro perante o juiz. Nesse momento, a Catarina já não precisará de fingir. Lançará a bomba atômica em forma de gravações de áudio e do seu próprio depoimento diretamente na cara arrogante do seu filho." Olhei para o meu reflexo no ecrã escuro do portátil. Eu tinha os olhos inchados, mas o meu olhar era aguçado e calculista. Sim,
Era um plano perfeito. Uma execução que não deixaria nenhuma saída para o Pedro. Prepara a tua melhor equipa. Tiago, certifica-te de que não há um único erro durante a operação de resgate. Ordenei com firmeza, e diz ao Dr. Almeida que quero que todas as escrituras, todas as falsas auditorias e todas as transações bancárias da amante do Pedro sejam impressas num formato de tamanho gigante. Quero que todos naquela sala de audiências vejam o quão repugnante é o Pedro Costa. Compreendido. Chefe. A chamada terminou. Dirigi-me ao calendário na secretária ao canto do meu quarto com um marcador vermelho. Circundei a próxima terça-feira com um círculo grosso. Faltavam 7 dias. A contagem decrescente começara. Limpei fortemente as lágrimas. Aguenta mais um pouco, minha sogra. A Inês promete-te que na próxima terça-feira estarás a dormir numa cama macia, numa casa quente ao lado da Rita. E quanto ao homem que se atreveu a fazer-te mal? Cerrei os olhos a olhar para o número no calendário como se fosse o rosto do Pedro. Eu irei certificar-me de que ele apodrece na prisão. Naquela manhã, o céu sobre o porto estava completamente limpo, como se o universo abençoasse o meu plano. A terça-feira que eu tanto ansiara tinha finalmente chegado, o dia do juízo final. Saí do meu carro luxuoso no parque de estacionamento em frente ao tribunal. Naquele dia, não me vesti com cores escuras que demonstrassem tristeza. Escolhi um fato elegante de cor marfim, com um corte sofisticado, combinado com saltos altos do mesmo tom. Tinha o cabelo apanhado num coque impecável. A minha aparência transmitia uma mensagem inegável. Eu não viera como vítima, mas como vencedora. A meu lado, o Dr. Almeida caminhava tranquilamente, a segurar uma pasta de couro preta cheia da munição jurídica que iria acabar com a história dos meus inimigos. À medida que caminhávamos pelo corredor de mármore do tribunal, os meus olhos vislumbraram rapidamente as figuras deles. O Pedro, a Sofia e o astuto advogado Vitor estavam sentados na sala de espera. O Pedro parecia oprimido. O fato ficava-lhe grande, o que revelava que tinha perdido bastante peso devido ao estresse relacionado com a sua ruína econômica. Entretanto, a Sofia estava sentada de pernas cruzadas, exibindo uma mala de marca que, de certeza, tinha comprado a crédito. O seu rosto altivo transformou-se instantaneamente numa expressão cínica assim que me viu. Ora, vejamos. Quem é que acaba de chegar? Zombou o Pedro, levantando-se e bloqueando-me o caminho. O seu sorriso arrogante desdobrou-se, embora os seus olhos não conseguissem esconder alguma intimidação pela minha presença. Já estás pronta para devolver o dinheiro da minha empresa e a minha filha Inês? Visto que ainda não entramos na sala, se quiseres, podes pôr-te de joelhos e pedir perdão, ou talvez te deixe uns trocos para comprares umas sandes. Olhei-o nos olhos gelidamente, sem piscar. Guarda a tua saliva para responderes depois às perguntas do juiz. Pedro, vais precisar dela. Quão altiva está esta mulher? Bufou a Sofia, a abanar o cabelo. Pedro, querido, certifica-te de que o Vitor desmascara esta ladra. Estou farta de olhar para a cara dela. Nesse momento, o telemóvel no bolso do meu casaco vibrou. Virei-me de costas para eles e abri a mensagem acabada de receber. Era do Tiago. A encomenda principal está garantida. Conseguimos tirá-la assim que o Pedro e a Sofia saíram para o tribunal. Está vestida, sã e salva, e estamos a caminho do tribunal. Chegaremos em 15 minutos. Nos meus lábios surgiu um meio sorriso. As toneladas de peso que me oprimiam o peito desde a noite anterior desapareceram de imediato. A Catarina estava a salvo. O cenário da execução era perfeito. Vamos entrar, dona Inês. O senhor juiz já nos chama. Indicou o Dr. Almeida, a interromper a minha atenção focada no Pedro. Assenti com a cabeça e entrei na fria sala forrada a madeira. O juiz exigiu silêncio na sala para abrir a audiência, cuja ordem de trabalhos era a apresentação de provas no processo de bens comuns e guarda de menores. Desde o primeiro minuto, o Vitor assumiu o controlo do palco. Com o seu estilo teatral, o astuto advogado espalhou uma pilha de papéis perante o juiz. Com a devida vênia, meritíssimo juiz, ecoou a voz de Vitor, cheia de confiança. O meu cliente, o senhor Pedro Costa, é vítima de um crime financeiro doméstico sistemático. A sua ex-mulher, a senhora Dona Inês Silva, não só fugiu abandonando as suas obrigações conjugais, mas está provado que se apropriou indevidamente de fundos da empresa do meu cliente,
no valor de 2 milhões de euros. Esse é o capital que ela usou para fundar, de forma paralela, a Silva Investimentos S.A. Portanto, exigimos que todos os ativos desta empresa sejam penhorados e devolvidos ao meu cliente, uma vez que constituem parte do patrimônio comum, e tendo em conta o passado criminoso da arguida, a guarda da menor, Rita Costa, deverá ser concedida em exclusivo ao meu cliente, para o bem-estar da criança. O Pedro baixou a cabeça, a fingir tristeza e a adotar uma atitude de vítima, o que era repugnante. Era um ator patético e medíocre. O juiz virou a cabeça na direção da nossa mesa. O que tem a defesa a dizer? Dispõe de testemunhas ou provas para refutar estas graves acusações? O Dr. Almeida levantou-se calmamente, ajustando os óculos. Refutamos todos os argumentos da acusação, meritíssimo juiz. Porém, antes de apresentarmos a nossa prova pericial da auditoria forense, convidamos a acusação a chamar a sua principal testemunha. Compreendo que a acusação tem uma testemunha para provar que a minha cliente foi uma péssima esposa. O Vítor sorriu de forma cínica, a sentir-se superior por acreditar que o Dr. Almeida estava sem defesa, e olhou para o Pedro. O Pedro assentiu convictamente. É verdade, meritíssimo juiz, disse o Pedro em voz alta. Chamei como testemunha a minha própria mãe biológica, a senhora Dona Catarina. A minha mãe presenciou como a Inês tinha um comportamento brutal, era preguiçosa e como roubou secretamente documentos financeiros do meu escritório. Hoje de manhã, enviei um táxi para ir buscar a minha mãe à casa. Muito bem, senhor escrivão. Por favor, chame a testemunha, a senhora Dona Catarina, para a sala, ordenou o magistrado. As pesadas portas de carvalho no fundo da sala abriram-se lentamente. Durante um momento houve silêncio. O Pedro olhou para trás com um sorriso triunfante, mas um segundo depois, esse sorriso congelou. O seu rosto ficou pálido como o de um cadáver. A Sofia, que estava sentada na assistência, quase saltou de surpresa. Quem tinha entrado? Não era uma velhota enrugada com um roupão rasgado e de olhar furtivo, como aquela que eles tinham deixado em casa nessa manhã. A Catarina entrou de cabeça erguida. Vestia um vestido elegante azul marinho que irradiava dignidade, complementado por um lenço de seda nos ombros. A roupa fora, especialmente preparada pela equipa do Tiago, tinha uma maquilhagem subtil que ocultava as olheiras do cansaço. Ao seu lado, o Tiago caminhava como se fosse o seu segurança pessoal, assegurando-se de que ninguém se atrevia a aproximar-se daquela mulher deslumbrante. Mãe! Murmurou o Pedro com uma voz trêmula. Olhou para a mãe, depois para o Tiago e depois para mim alternadamente. O pânico começou a invadir-lhe os olhos. Por que é que a mãe dele caminhava ao lado daquele homem? A Catarina ignorou o filho. Aproximou-se calmamente da cadeira para as testemunhas no centro da sala. Antes de se sentar, o seu olhar cruzou-se com o meu. Tinha lágrimas nos olhos, mas nos seus lábios pairava um sorriso de alívio imenso. Retribuiu o sorriso com um ligeiro aceno de cabeça, repleto de respeito. Senhora testemunha, queira sentar-se. Encontra-se em boas condições de saúde para prestar o seu depoimento? Perguntou o juiz. Estou em excelentes condições, meritíssimo juiz, e estou pronta, respondeu a Catarina com uma voz limpa e firme, muito diferente da voz rouca com que fingia quando a Sofia a humilhava. O juiz assentiu. A acusação afirma que a senhora irá testemunhar sobre o mau comportamento da arguida e o alegado roubo de capitais. Por favor, exponha o que sabe. A Catarina respirou fundo. Virou a cabeça na direção do Pedro. O homem olhou para a mãe com um olhar suplicante, misturado com ameaça. Meritíssimo juiz, começou a Catarina. A sua voz ressoou por todos os cantos da sala. Estou aqui para testemunhar, mas não para prejudicar a Inês. Estou aqui para expor a podridão do meu próprio filho biológico, Pedro, e da amante dele. Toda a sala começou a sussurrar. O Vítor saltou imediatamente da cadeira. Protesto, meritíssimo juiz. Esta testemunha sofre de demência senil e, obviamente, está a ser coagida pela defesa. Foi manipulada, gritou o Vítor, dominado pelo pânico. Queira sentar-se, senhor advogado. Deixe a testemunha falar. Advertiu-o o juiz com severidade. Por favor, continue. Catarina olhou diretamente para o palanque. Tudo o que o meu filho disse é uma mentira vergonhosa. A Inês nunca roubou um cêntimo.
Os 2 milhões de euros que a Inês usou para fundar a empresa provêm inteiramente da herança do meu falecido marido, Francisco, que os preparou propositadamente para a Inês e para a minha neta. Atirou a Catarina deliberadamente, ao tirar da mala de senhora uma pequena caixa que entregou ao Dr. Almeida. O advogado abriu-a e tirou uma pen USB e um minúsculo aparelho prateado de gravação de áudio, sujo de terra. Há mais de 1 ano descobri que o Pedro planeava divorciar-se da Inês por causa daquela mulher. O Pedro fingiu a falência da sua empresa ao desviar todo o dinheiro para a conta da mãe da sua nova namorada, a Lourdes. O seu objetivo era que, no momento do divórcio, a Inês não recebesse nada do patrimônio comum, explicou Catarina em voz alta. O Pedro agarrou a cabeça e deixou-se cair na cadeira. Mãe, o que é que estás a dizer? Estás a mentir, balbuciou em desespero. Tive de fingir ser a sogra cruel. Fingi expulsar a Inês atirando-lhe uma mala velha para a rua. Ninguém sabia que eu mesma tinha cozido no fundo falso dessa mala a caderneta bancária e as escrituras, para que este filho ingrato não as roubasse. A voz de Catarina começou a tremer devido às emoções reprimidas. E durante todo este ano, suportei ser tratada como criada na minha própria casa. Suportei humilhações, gritos e ter de dormir no chão por causa da Sofia. Tudo isto só para recolher estas provas. O Dr. Almeida aproximou-se da mesa do juiz e entregou-lhe a pen USB. Meritíssimo juiz, neste dispositivo encontram-se as gravações de áudio e as fotografias dos documentos internos recolhidas pela dona Catarina. Tudo isto prova irrefutavelmente a simulação de dívidas, a apropriação indevida através de terceiros, concretamente de Lourdes, bem como os maus-tratos psicológicos exercidos sobre a testemunha. Mentira. Tudo isso é uma montagem informática. Eu nunca fiz isso, gritou a Sofia, com uma fúria histérica, do público. Tinha o rosto vermelho de vergonha e de pânico. Senhor escrivão, por favor, retire esta mulher da sala e cale-a, advertiu o juiz, elevando a voz, o que fez com que a Sofia se calasse subitamente e se sentasse a tremer. De seguida, o Dr. Almeida abriu a sua pasta de couro, tirou vários documentos com selos oficiais e, em resposta à acusação de roubo de 2 milhões, declarou: aqui encontra-se o testamento autêntico do falecido Sr. Francisco, juntamente com a escritura notarial de doação a favor da senhora Dona Inês Silva, lavrada há 3 anos. Estes fundos não são patrimônio conjugal, mas sim uma doação privada e absoluta. Por outro lado, anexamos os resultados da auditoria forense, que provam que 2 milhões de euros da Costa Construções LDA foram transferidos para a conta pessoal de uma tal de Lourdes, através de várias transferências, nos 6 meses que antecederam o divórcio. O Vítor, o astuto advogado, começou gradualmente a guardar os seus documentos de volta na pasta. Estava pálido como um cadáver. Sabia que a prova pericial informática, juntamente com o testemunho gravado em direto da mãe, eram projéteis impossíveis de evitar com qualquer argumento jurídico. Não só perderia o caso, como também poderia vir a ser envolvido num processo criminal por falsificação de contas. Vítor, faz alguma coisa, seu idiota. Dá a volta a isto, sibilou Pedro, a puxar desesperadamente pela manga do casaco do seu advogado. O Vítor afastou-lhe a mão com um empurrão. Peço desculpa, Sr. Costa. Renuncio a ser o seu representante. O senhor enganou-me, sussurrou o Vítor, tentando encontrar uma saída para salvar a sua carteira profissional. Contudo, eu sabia que o Dr. Almeida não permitiria que o Vítor escapasse tão facilmente. De seguida, o juiz olhou diretamente para a bancada da acusação. Com base no depoimento direto da sua própria mãe biológica e nas provas documentais e gravações de áudio apresentadas pela defesa, os fundamentos do seu processo são completamente desprovidos de fundamento jurídico e demonstram claramente a má-fé processual, para além dos indícios dos crimes de fraude contabilística e fraude processual. O Pedro emudeceu e abria e fechava a boca como um peixe fora de água. Os seus olhos arrogantes, que sempre me tinham olhado com superioridade, estavam agora totalmente vazios. Fora afundado pela sua própria ganância e executado de forma letal pela mulher que lhe dera a vida. Levantei-me da cadeira e olhei diretamente para o meu ex-marido, que agora causava pena. Naquela sala de audiências,
que fora uma testemunha muda, a minha vitória era absoluta. Pedro! Chamei-o com uma voz baixa que cortou o silêncio da sala. Ele virou lentamente a cabeça e olhou-me com os olhos marejados de lágrimas. Antes atiraste-me para a rua como se eu fosse lixo. Pensavas que eu iria afundar-me na miséria, mas esqueceste-te de uma coisa. Sorri triunfante. O lixo que atiraste fora revelou-se ouro puro. E tu e a tua amante, vocês é que são a verdadeira sucata. O martelo do juiz ainda não batera, mas naquele preciso momento eu soube que a vida do Pedro acabara oficialmente. A atmosfera na sala era tão densa que o ar parecia congelado com a tensão. Todos os olhares estavam fixos na bancada do juiz. O Pedro parecia um cadáver vivo. Tinha um rosto terroso. Tremia sem controlo, e grossas gotas de suor frio escorriam-lhe pela testa. Ao lado dele, o Vítor não parava de olhar para baixo, ocupado a guardar papéis na sua pasta apressadamente, pronto a abandonar o barco a afundar. Antes de se afundar por completo, o juiz pigarreou, interrompendo aquele silêncio sufocante. Olhou para o Pedro com uma repulsa que não tentou esconder. Em virtude do depoimento da testemunha principal, a senhora Dona Catarina, bem como da prova pericial e das gravações de áudio apresentadas pela defesa, este tribunal considera que o pedido de partilha de bens comuns e a alteração da guarda da menor, apresentados pela acusação, são infundados, levianos e resultam de uma flagrante má-fé processual, evidenciando igualmente a prática dos crimes de fraude contabilística e fraude processual. A voz do juiz ecoou forte e autoritária. Nestes termos, o tribunal julga os pedidos do senhor Pedro Costa totalmente improcedentes. O juiz bateu com a mão na pesada mesa de madeira. O som ressoou pela sala a proclamar a minha vitória. Suspirei longamente e fechei os olhos por um instante para saborear aquela libertação. No entanto, o pesadelo do Pedro não terminara ali. O juiz voltou a fitar diretamente o meu ex-marido. Além disso, continuou o juiz, o seu tom tornou-se consideravelmente mais severo. Tendo em conta os fortes indícios de fraude contabilística, ocultação de patrimônio, apropriação indevida de ativos de sociedade e falsas declarações sob juramento, este tribunal ordena ao oficial de justiça a extração de certidão destas diligências, para remessa imediata ao Ministério Público e aos tribunais de instrução criminal, com vista à instauração de processo-crime. Não, meritíssimo juiz, por favor. Eu posso explicar isto? Gemeu o Pedro com a voz quebrada. Tentou levantar-se, mas as pernas falharam-lhe e voltou a desabar na cadeira. Senhor oficial, por favor assegure a permanência do senhor Costa e do seu advogado. Não lhes é permitido abandonar as instalações do tribunal até que a guarda chegue para proceder à sua detenção preventiva. Ordenou o juiz sem piedade. 2 seguranças do tribunal de porte corpulento aproximaram-se e colocaram-se atrás das cadeiras do Pedro e do Vítor. O Vítor protestou energicamente, vociferando sobre a imunidade no exercício da profissão de advogado. Mas o doutor Almeida interrompeu-o com uma voz calma, porém letal. A sua imunidade desaparece quando se comprova a sua participação ativa na falsificação de documentos e fraude em tribunal. Doutor Vítor, serei eu mesmo a certificar-me de que a Ordem dos Advogados no Porto lhe retira a carteira profissional definitivamente, sibilou o doutor Almeida. Nas bancadas do público, deflagrou um novo foco de caos. A Sofia, que se encolhia de medo há um bom bocado, levantou-se subitamente e tentou sair pela porta dos fundos. Tapava a cara com a sua mala de luxo, tentando escapar da catástrofe que acabara de recair sobre o amante. Mas antes de a sua mão tocar na maçaneta, 2 homens de blusão de cabedal, subordinados do Tiago, colocaram-se à frente para lhe bloquear o caminho. Afastem-se! Eu não tenho nada a ver com isto. Quero ir para casa, gritou a Sofia de forma histérica. A sua voz estridente ressoou por toda a sala. A senhora não será indiciada neste processo, dona Sofia, disse o Tiago, a aproximar-se dela com um passo tranquilo e de braços cruzados. Mas a sua mãe, Lourdes, é testa de ferro nos crimes do Pedro. O mandado judicial de congelamento das contas da sua mãe foi assinado pela polícia hoje de manhã. A senhora vai estar muito ocupada a prestar declarações aos inspetores da polícia judiciária e, claro, aos cobradores de dívidas do casino da sua mãe,
que certamente já a aguardam à porta de casa. O rosto da Sofia empalideceu imediatamente, as pernas tremeram-lhe, e caiu de joelhos no chão do tribunal a chorar amargamente o seu destino, que em poucos segundos passara da riqueza para a miséria absoluta. Não prestei qualquer atenção a esta cena patética das pessoas que não há muito tempo me espezinhavam. O meu olhar fixou-se completamente na figura da mulher, com o vestido azul marinho, que ainda se encontrava sentada na cadeira da testemunha. A Catarina observava enquanto o Pedro era levado pelos guardas. Via-se no seu rosto uma sombra de dor maternal, mas ela não chorava. Sabia que aquele era o preço que o seu filho tinha de pagar pela sua ganância e crueldade. Aproximei-me rapidamente da Catarina. Assim que estive ao lado dela, ajoelhei-me à sua frente e abracei o seu corpo frágil com imensa força. O meu pranto, que tentara conter o tempo todo, acabou por explodir. Desta vez não eram lágrimas de sofrimento, mas sim de enorme alívio. Obrigada, Catarina. Obrigada. Obrigada por sacrificar tudo por mim e pela Rita. Perdoe-me por tê-la odiado. Perdoe-me, minha sogra. Sussurrei ao abraçá-la. A Catarina retribuiu o abraço com a mesma força. As suas mãos enrugadas e ásperas acariciavam-me o cabelo com uma ternura de que eu sentia falta há anos. Shhh, já passou, filha. Não tens de pedir desculpa por nada. Sou eu que devo pedir-te desculpa por ter dado à luz o canalha que te fez tanto mal. Sussurrou ela, e as suas lágrimas também fluíram, a molhar o ombro do meu casaco. Agora tudo acabou. Venceste, filha. Tu e a Rita já estão seguras. O doutor Almeida e o Tiago estavam ali perto e sorriram, emocionados com a cena. Nesse dia saímos do tribunal de cabeça erguida e deixamos para trás o passado obscuro, exatamente onde ele deve ficar. 6 meses mais tarde, a brisa do fim de tarde na cidade do Porto arrefecia agradavelmente o jardim nas traseiras da minha casa. Estava sentada numa cadeira de vime a beber o meu chá de camomila bem quente, observando o vasto relvado em perfeitas condições. A meio do jardim a Rita corria e perseguia o cãozinho, um cão de água português que lhe comprara na semana passada. A sua gargalhada ecoava no ar, dissipando qualquer vestígio de fadiga da minha mente após um longo dia de revisão de dossiês no escritório. A minha empresa, Silva Investimentos, S.A., tornara-se num dos principais operadores no mercado imobiliário e logístico da cidade. O negócio prosperava a um ritmo alucinante e o dinheiro da herança do Sr. Francisco tinha se multiplicado, tornando-se uma garantia sólida para o futuro da Rita, até atingir a maioridade. O karma cumprira o seu papel de forma irrepreensível e impiedosa. 3 meses depois daquele julgamento, o Pedro foi condenado a 7 anos de prisão por diversas acusações de burla, falsificação de documentos e ocultação de bens. A sua empresa foi penhorada pelo banco a fim de liquidar as dívidas aos fornecedores que ele tinha deixado à mercê da sorte. Mergulhou na miséria mais profunda, a apodrecer atrás das grades, sem ninguém para o visitar. O Vitor, o advogado corrupto, foi condenado a 5 anos de prisão e a Ordem dos Advogados retirou-lhe definitivamente a carteira profissional. A sua arrogância reduziu-se a pó. E quanto a Sofia e a Lourdes, o destino delas foi bem mais trágico do que uma simples condenação de prisão. A conta bancária da Lourdes, onde restava o dinheiro furtado pelo Pedro, foi confiscada pelo Estado. Sem um tostão, a Lourdes foi perseguida por agiotas e pessoas a quem devia dinheiro do jogo. A Sofia, que não estava habituada a viver na pobreza, abandonou a mãe e fugiu. Sabe Deus para onde. As últimas informações que me chegaram do Tiago davam conta de que a Lourdes tinha sido forçada a lavar louça num bar de praia para conseguir sobreviver, ao passo que a Sofia passara a ser o alvo de cobradores de dívidas relativas aos cartões de crédito e às prestações do seu automóvel de luxo. Inês, sirvo-te um bocadinho mais de camomila. Esta voz serena despertou-me dos meus pensamentos. Virei a cabeça. A Catarina aproximou-se com um pequeno bule de porcelana. O seu rosto irradiava agora saúde e felicidade. Desaparecera qualquer traço de tensão ou os antigos roupões velhos. E ela tinha recuperado peso. Vestia uma indumentária de algodão bastante confortável. Naquela casa, tratavam-na como uma rainha. A Marta, que agora era diretora de uma das minhas filiais, visitava-a frequentemente para lhe fazer companhia. Passavam o tempo livre à conversa ou a tricotar.
Não é preciso, sogra. Venha, sente-se aqui. Não se canse. Levantei-me. Tirei-lhe o bule das mãos e conduzi-a até a cadeira de vime a meu lado. A Catarina sorriu e olhou para a Rita, a dar cambalhotas na relva com o cão. A nossa menina está cada dia mais esperta. Hoje de manhã conseguiu ler, sozinha, um conto de fadas até ao fim. Sim, sogra, e isto é graças à sua paciência, que a ensina a soletrar todas as noites. Respondi a apertar a mão quente da minha sogra. A Catarina olhou-me diretamente nos olhos. Naqueles olhos envelhecidos reluzia um enorme orgulho. És uma mulher extraordinária, Inês. Tenho a certeza de que o Francisco estaria muito orgulhoso ao ver-te agora. Não te salvaste apenas a ti, como salvaste a dignidade desta família perante a ruína total. Sorri ligeiramente e contemplei o céu da tarde, que começava a ganhar tonalidades douradas e alaranjadas. A minha memória retrocedeu, mais uma vez, àquela noite tempestuosa. A noite em que fui expulsa do meu falso palácio e arrastada para a rua fria e chuvosa, levando comigo a velha mala que me tinham atirado à cara. Ao canto do meu quarto, no piso de cima, essa velha mala de lona castanha gasta estava ainda meticulosamente guardada numa vitrina. Nunca a iria deitar fora. Aquela tralha velha fora a testemunha muda. A eterna recordação de que até mesmo a ferida mais dolorosa e a traição mais profunda podem transformar-se na arma mais letal se tivermos a coragem de nos voltar a levantar. No passado, o meu marido tratou-me como lixo, ao mandar-me levar um traste velho que afinal lhe pertencia. Ele não fazia a mais pálida ideia do que o esperava. Sim,